Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 02. 10 de dezembro, ano unificado de 1924, Aliança da Antante, Porto de Arnelsny. Ao ouvir a notícia da queda da cidade de Us, somada ao avanço do exército imperial em direção ao interior, todos daquela geração compreenderam que aquele era o fim da liderança da Aliança da Antante. Alguns ergueram um copo para brindar a vitória do exército imperial. Outros beberam bebidas amargas em antecipação à vitória. Todos viram isso como o fim da Aliança da Antante. Mas eles clamavam para encorajar os diretamente envolvidos, que começavam a se render diante do destino iminente de sua pátria. Ainda não havia acabado. A vitória do Império não era certa. Apenas o governo havia desistido. Os civis, o povo, não foram derrotados. Então estamos prontos para semear nossa semente? A República concordou e a comunidade também concordou em aceitar alguém como diplomata. A resistência poderia continuar fora da pátria. Sim, a guerra contra o Império continuaria além de suas fronteiras. Então, vamos assinar em conjunto a nossa autoridade? Nesse caso, creio que o destinatário deveria ser o Conselheiro de Relações Exteriores Abensol. Não, acho que deveríamos enviar o mais jovem, o Conselheiro de Cultura Corsor, como nosso embaixador. Discordo. O senhor é o melhor homem para o cargo, Conselheiro Abensol. Alguém tinha que sobreviver e continuar a luta para declarar, ainda estamos aqui. E eram os soldados que agiriam de acordo com as intenções dos conselheiros. A realidade era óbvia, mas o exército fazia o que o governo exigia. Todos fariam tudo o que pudessem por seu país, que era como deveria ser em uma nação unificada. Se havia algo que era frequentemente esquecido no panorama geral, era que aqueles soldados que são solicitados a dar tudo de si e sacrificados pelos políticos em nome da pátria têm famílias e lares felizes. E assim, naquele dia antes de partirem, os magos da Aliança da Antante tiveram pouco tempo para se despedir. Boa sorte! Sinto muito, desculpou-se o coronel Sui baixinho, abraçando a esposa em prantos. Ela se mudaria para outro país para evitar os conflitos. O fato de serem uma família que podia escolher essa opção era o único consolo de Sui como chefe da família. Ele provavelmente deveria estar feliz por poder mandar sua família para os Estados Unidos. Ainda assim, o rumo que as coisas tomaram significava que ele não tinha escolha a não ser mandá-los embora. Provavelmente a única coisa que eu, não todo soldado da Aliança Antante, posso fazer é abraçar a família deles e trocar esperanças de segurança. Nossa pátria não está mais segura. Pai? Maria, cuide da sua mãe. E cuide-se. Você não pode vir conosco? Desculpe, tenho que trabalhar de novo. Ele se forçou a lembrar que ainda tinha sorte. Tinha os contatos necessários para, pelo menos, levar sua família em segurança. Dado o congestionamento do tráfego marítimo e os problemas com o controle das rotas marítimas, essa não era uma opção para muitas pessoas. Ele se sentia um pouco culpado, mas se pudesse proteger sua família, não se arrependeria. Claro, não era o que Sui queria. Ele teria preferido passar dias tranquilos no aconchego da família. Se soubesse que isso ia acontecer, teria ido para casa com mais frequência. Por que eu não percebi a bênção que era ter meu lar tão perto? Eu deveria ter conversado mais com a minha filha. Há tantas coisas que ainda quero contar à minha esposa. Tantos arrependimentos. Foi estúpido da minha parte acreditar que nossas vidas continuariam inalteradas para sempre. Era uma sensação que nem ele conseguia explicar, mas quando afrouxou os braços que inconscientemente havia envolvido em volta da esposa, como se estivesse afastando algum constrangimento, ele conseguiu sorrir enquanto se agachava na altura dos olhos da filha. Anson, posso não ter sido um bom pai, mas espero que um dia você pense em mim como um pai de quem possa se orgulhar. Tudo bem, você é meu pai. Ah, mas você devia se barbear. Ela era uma garota tão doce. Ele a abraçou sem querer. Queria sorrir com a sensibilidade dela. Você tem razão. Eu realmente deveria me comportar e me barbear. Se recomponha, pai. Você tem razão. Preciso me recompor. O máximo que Sui conseguia fazer como pai era rir daquele jeito, com um sorriso irônico. O momento em que a filha o repreendeu por não se barbear com frequência suficiente. Aquilo era a vida normal. A essência do seu precioso cotidiano. Bem, isso não é bom. Não posso deixar você se preocupar comigo. Prefiro lembrar de você com um sorriso. Por favor, fique seguro. O fato de sua esposa corajosamente desejar-lhe boa sorte, mesmo depois de ter caído em prantos, doeu-lhe o coração. Ele queria embarcar no navio com eles, viver o resto da vida juntos. Mas ele era um soldado comprometido com o dever. Dever, agre, dever nobre e irritante. Ó pátria, eu me entrego a ti. Então, Deus, por favor, abençoe meu lar, o país que minha família ama. Pai, é um pouco cedo, mas... Feliz Natal! Enquanto Sui se deixava levar pelo sentimento, sua filha apontou para uma grande caixa antes de embarcar no navio com sua mãe, dizendo a ele para cuidar bem dela. Um alívio momentâneo tomou conta de seu coração ao vê-los partir, assim como a tristeza pela despedida, que poderia muito bem ser definitiva. Mas se havia uma coisa que ele não queria fazer, era se arrepender do momento. Não havia nada mais azarado do que lágrimas em uma despedida. Ele se forçou a sorrir e de repente percebeu que a maleta havia sumido. Ficou confuso até notar um velho conhecido estendendo-a para ele com uma expressão tranquila no rosto. Sui, um presente de Natal da sua filha. Leve com você. O comentário bizarro veio do conselheiro Casor, que estava presente para se despedir dos evacuados. Imaginando por que o conselheiro saberia do presente da filha, Sui pegou a mala e ficou intrigada com seu peso inesperado. Não havia biscoitos nem um suéter de lã dentro. Era algo muito mais pesado. Conselheiro Casor, o que é isso? Pode abrir. É uma submetralhadora das Veapons, da Confederação de Waldstadt.
durável com um corpo de metralhadora leve. Por sugestão do conselheiro, Sui foi até a sombra e abriu a maleta. O que o recebeu foi uma submetralhadora novinha em folha, um modelo bastante caro que funcionaria bem em conjunto com seu orbe. Carregadores, balas mágicas, um conjunto de ferramentas de manutenção, vinha com tudo. Como ela conseguiu algo assim? Ele admirou a estrutura sólida porém leve, enquanto continuava a análise. Aceitava o mesmo calibre do seu rifle e tinha um alcance menor, mas era mais fácil de manusear em combates corpo a corpo. Era uma boa escolha para enfrentar qualquer um que se aproximasse furtivamente. Além disso, o alcance limitado significava um risco comparativamente menor de atirar acidentalmente em um aliado, o que era uma grande vantagem. É por isso que ele teve que se perguntar: como é que minha filha conseguiu isso? É um presente pessoal de um sujeito péssimo da Commonwealth. Para um país com uma comida tão horrível nos enviaram um bom homem, não acha? Desculpe. Aparentemente, ele viu sua filha chorando no parque. Ele colocou suas iniciais no nome. Ah, o as é para o meu nome? Ele tinha certeza de que as letras gravadas eram o logotipo da fábrica. O nível de esforço o fez sorrir. Não sei se minha filha é pecadora ou se o céu simplesmente a ama, mas ela certamente cortejou aquele agente de inteligência. De vez em quando, aqueles caras de Albion realmente conseguem fazer algo legal. Certamente são as iniciais de Arnold e Smith Veapons. Não, aparentemente está estampado na parte de baixo. O conselheiro Casor pareceu de alguma forma divertido enquanto explicava. Aquele irritante cavalheiro da comunidade britânica provavelmente se comoveu com as lágrimas da sua filha e lhe deu um desconto. Aparentemente, ela pagou o preço especial de 100 libras. Isso é surpreendentemente barato, coronel. Obrigada por dar um presente tão especial ao seu pai, querida. Ele queria dar um beijo nela, se pudesse. Então é assim que se sente a força de 100 homens. Tenho orgulho de ter uma família tão feliz. Desculpe, coronel. Receio que vamos ter que pedir demais do senhor. Você providenciou o navio para mim. De minha parte, estou preparado para proteger o lar da minha família com minhas próprias mãos. Contamos com você. Um homem fez uma reverência e o outro sorriu ao receber o gesto. Não precisaram dizer mais nada. 11 de dezembro, ano unificado de 1924, Empire, salão do Hotel Reine. Para Tânia, é um maravilhoso almoço de outono. A entrada foi um delicioso patê de peixe da estação. O prato, preparado com maestria, usava peixes tão frescos que parecia quase um desperdício transformá-los em uma pasta. Nenhum elogio seria suficiente. Estava simplesmente sublime. A sopa de batata era lendária. Ela estava acostumada a comer batatas, então era estranho apreciá-las tanto. Dito isso, não era algo ruim. As rações de campo de batalha dificilmente se comparavam em termos do nível de cuidado dedicado à sua criação, e como tal, o prato era a personificação da deliciosa criatividade da humanidade. Ela ouviu dizer que o prato principal, que ainda não chegou, é peixe branco. O garçom explicou o prato com tanto orgulho que ela tem grandes expectativas. Se o garçom do hotel diz que é tão bom, não só a qualidade dos ingredientes deve ser alta, como ela tem certeza de que isso também demonstrará as habilidades do chefe. E o fato de seus companheiros de jantar também estarem ansiosos torna a refeição ainda mais divertida. Com ela estão membros da Associação de Reservistas e figuras notáveis da região, e pensar que ela consegue interagir com eles. Ela só pode se maravilhar com a própria sorte. Como eles têm conhecimento dos hábitos dos soldados, o presente das tropas do norte, Cosquincorva 10, está sendo bem recebido. Entendo porque essa coisa é famosa por aumentar as chances de você se tornar um alcoólatra. Embora sejam soldados veteranos, são, na maioria, homens conhecidos na cidade e que estão envelhecendo. Provavelmente estão apenas surpresos com o sabor curioso. E se ficarem felizes por terem uma história interessante sobre receber um presente desses de uma criança da minha idade, melhor ainda. Com o plano dela indo conforme o planejado, a conversa flui naturalmente e Tânia consegue se divertir bastante. Mesmo que ela não possa beber com eles, valeu a pena o trabalho de confiscar uma caixa daquela bebida para uso particular em festas. Ela está muito satisfeita. Enquanto pensa em como está feliz com os resultados do seu trabalho de parto, ela está ansiosa para saborear o peixe branco salteado quando o garçom traz não o tão esperado prato principal, mas o receptor de um telefone preto de aparência ameaçadora. Senhorita von de Gurechaff, ele pergunta deliberadamente se ela aceitaria a ligação. Ela está voltando para a central, almoçando com reservistas e celebridades locais como desculpa para passar por uma cidade turística. Quem recebe um telefonema em tempo de guerra nesse cenário? Meu melhor dia de folga se transformou no pior em um instante. Agora também tenho dúvida se realmente conseguirei passar o Natal de folga, como me prometeram. Ela aceita o receptor respeitosamente oferecido com relutância. Se não fosse seu dever, ela teria ido embora correndo. Deve ter sido exatamente assim que Churchill se sentiu ao acordar com a notícia de que seus navios capitais haviam sido afundados. Alguém poderia me fazer uma xícara infernal de café preto? Este é o Major-General von Rudersdorf, do Estado-Maior. Major Tânia von de Gurechaff? Sim, senhor, é ela. Ela sabia antes mesmo que ele falasse. Era obviamente um telefonema de um militar, nenhuma declaração de propósito ou saudação festiva. Sem mencionar que o general von Rudersdorf ainda está neste momento na linha de frente lutando contra a aliança da Entente. As implicações são o oposto deste almoço suntuoso. O telefonema será um convite de volta às miseráveis linhas de frente. Quero ir para casa agora mesmo. Como pude ser tão burra a ponto de vir a esta reunião onde todos saberiam exatamente onde estou? Um aviso do gabinete do Estado-Maior. Reúna a Major von de Gurechaff e sua unidade imediatamente.
Apresente-se assim que isso for concluído. Entendido, senhor. Iremos imediatamente para a guarnição mais próxima e me apresentarei assim que estivermos todos reunidos. É uma ordem de mobilização impressionantemente incompreensível. Ela já respondeu a uma pilha de ordens irracionais do general von Rudersdorf, mas parece que ele vai insistir mais um pouco. Se isso fosse acontecer, ela deveria ter bloqueado os rádios e retornado com calma, sob o pretexto de treinamento. Bom, não adianta chorar por nada. Ela recoloca o fone no gancho e dá uma gorjeta generosa ao garçom. Não é culpa dele que as notícias sejam ruins. Ela não gosta, mas os serviços devem ser compensados. Boas notícias, Major von de Gurechaff, mas aparentemente as pessoas dão gorjetas altas quando as notícias são favoráveis. Não consigo deixar de pensar nisso como um comportamento emocional e ilógico, então não faço isso. Mas parece que a quantia que dei foi um sinal para essas pessoas locais, que não tinham ouvido de que a mensagem era algo positivo. Provavelmente eu deveria sorrir para esses cavalheiros e responder educadamente, mas não tenho certeza se consigo fazer isso. No final, seu rosto assume uma expressão desrespeitosa enquanto ela balança a cabeça. Não, senhor. Infelizmente não parece ser uma notícia muito boa. Isso é. O homem com a expressão de absoluta compaixão no rosto é realmente uma boa pessoa. Bem, eles têm a boa vontade de homens que não precisam ir para a guerra. Para alguém que foi enviado para o ataque é complicado, mas é o que é. Boas maneiras são uma das ferramentas mais básicas para minimizar os erros. Como tal, é natural que eu siga as regras. Em essência, os seres humanos são animais políticos, mas ao mesmo tempo, são animais sociais. Desculpe, mas tenho ordens. Vou ter que sair mais cedo. Desejo-lhe tudo de bom, Major. Posso dizer com certeza que nenhum deles se sente sortudo por não serem eles? Tânia decide que é uma suspeita infundada e abre um sorriso educado enquanto engole seus pensamentos amargos e se levanta. Obrigada. Espero que me perdoe pela grosseria. Com licença. Com essas palavras de despedida e uma reverência, ela pega o sobretudo das mãos do garçom e paga a conta. Está vestida formalmente de uniforme. Seu sobretudo, tendo sido projetado para uso prático, é bastante robusto. De alguma forma, isso me incomoda, mas o exército pode ser irracional das maneiras mais estranhas. Claro, também tenho que me perguntar sobre as pessoas que usam sobretudos como moda. Enquanto ela pegava seu casaco, um veículo militar foi enviado. Um garçom atencioso deve ter alertado o enfermeiro na sala de espera. Um carro com seu subordinado ao volante já está parado. Os arranjos eficientes a fazem se sentir um pouco melhor. Humanos precisam viver com uma perspectiva positiva. E então ela acha a situação genuinamente maravilhosa. Ela estava certa em não economizar nas gorjetas dos garçons. Também é legal que eles abram a porta com tanta cortesia. Ela entra rapidamente no carro e ele arranca. Cabo, volte para o quartel. Desculpe, mas se puder pisar nele. Sim, senhora. A cabo decola e, em meio aos leves solavancos do caminho, decide compartilhar seu infortúnio. Não gosto de sofrer sozinha. No entanto, não me importo de fazer os outros sofrerem sozinhas. Sem nem mesmo se dar tempo de se acomodar novamente em seu assento, ela inicializa seu orbe de computação. Ela se conecta à guarnição e liga para o oficial da semana. O fato de ele atender no segundo alerta significa que ele passou. O que posso fazer por você, Major? Bom, são mais notícias. Em vez de rodeios, vou direto ao ponto. A licença foi interrompida. Emitam ordens de mobilização imediatamente. Todos devem se reunir agora mesmo. Sim, senhora, ordens de mobilização, entendi. Vou chamar todos de volta da folga de meio período. Bem, meu descanso nesta cidade turística certamente acabou mais cedo do que o planejado. Então Tânia tem um pensamento irritante. A possibilidade de que mesmo antes de pedir licença, o general von Rudersdorf tenha sido gentil. O suficiente para manter sua unidade perto de uma base naval por alguns dias como folga nominal. É totalmente possível. Se durante uma operação de larga escala nas linhas do norte, eles estivessem transferindo uma unidade que pudesse se manter a salvo de espionagem, o Estado-Maior certamente poderia mandar o do 103º Batalhão de Magos Aéreos se retirar. Na verdade, é bem prático. Depressa. São ordens do Estado-Maior. Entendido. O fato de a terem escolhido para dar as ordens a faz pensar que o Estado-Maior quer esconder algo. Sim, analisando mais de perto, há algo muito anormal em tudo isso. Porque logo agora, o general von Rudersdorf das operações está pessoalmente em ordem sob o pretexto de uma inspeção. Imagem. Acampamento temporário do 203º Batalhão do Exército Imperial. Telegrama do Comando da Frota do Mar do Norte da Marinha Imperial. Leia. Da frota? Essa é a minha dúvida. Tânia compartilha a pergunta por trás dos olhares perplexos dos oficiais do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Por que o comando da frota se deu ao trabalho de nos enviar um telegrama? O fato de não estarem passando pelo exército regional deve significar que é isso que o Estado-Maior quer? Ou estão intervindo diretamente? De qualquer forma, tenho um mau pressentimento sobre isso. Enquanto Tânia interpreta a situação, ela pressiona o operador de rádio para ler o telegrama. Enquanto os oficiais ouvem com interrogação no rosto, ele responde ao pedido dela e lê as ordens de missão. Estas são ordens de combate de busca e destruição para o 203º Batalhão. Todas as manobras anteriores devem ser interrompidas imediatamente. Solicitamos que vocês prossigam diretamente para as águas indicadas, localizem o inimigo e bloqueiem a área. Só isso. Nossa, dizem buscar e destruir, como se não fosse nada. Além disso, ninguém usa buscar e destruir hoje em dia. E magos não têm como navegar sobre a água, então como vamos encontrar inimigos e bloquear uma área?
Que missão impossível! Enquanto o tenente Cerebriacol traz o documento, Tânia olha irritada para uma carta de navegação da costa de Norden aberta sobre sua mesa. Ela nem costuma olhar para essas coisas. Ao perceber isso, ela não consegue conter um suspiro interior. Isso a confronta com a realidade de que terá que voar em espaço aéreo sem noção de lugar, e isso a deixa terrivelmente deprimida. Tenente, me dê um mapa de controle de combate da área do Mar do Norte. Ligue para o controle Norden. Isso está me dando dor de cabeça. Tânia balança a cabeça para clarear a mente enquanto o tenente Cerebriacol lhe entrega o mapa solicitado antes de tentar estabelecer uma linha com os controladores locais. Sim, senhora. Imediatamente, ela entrega o mapa e o receptor com gestos rápidos. É o controle Norden. Trocamos apenas uma ou duas palavras, e o operador de rádio me conecta a alguém da Marinha. É o pior quando eles não te passam despercebidos de forma irresponsável, mas na verdade tem uma boa cooperação lateral. Nesse ritmo, não vou poder relaxar e culpar a má coordenação. Talvez ser eficiente demais seja ruim. Acho que deveria pelo menos elogiar a integridade com que eles fazem o trabalho. Sou um bom cidadão, então é justo que eu elogie meus compatriotas pelo desempenho de seus deveres. Quando penso nisso, acho que tudo o que posso fazer é persistir pelo bem público. Como não tenho outra escolha, faço todas as ligações necessárias sem perder um minuto. Reclamar é um luxo e uma perda de tempo. Não há um dia na vida de um guerreiro corporativo em que ele tenha o luxo de perder tempo. Para aproveitar seus dias de folga como quiser, o mais alto nível de desempenho no trabalho é essencial. Para um soldado, nada muda. Tenente, onde está a frota do Mar do Norte agora? Vou perguntar agora mesmo. A máquina militar está começando a se mover, e eu sou uma de suas engrenagens, pensa Tânia automaticamente. E essa engrenagem precisa saber as posições das naves restantes da Aliança Antante, bem como de sua frota aliada. Ela já enfiou o memorando geral sobre as naves da Aliança Antante na cabeça, então o desenterra enquanto confirma rapidamente os pontos cruciais. Mesmo que a frota do Mar do Norte destacada nesta área não seja a mais forte do Império, a frota de alto mar, ela possui algumas embarcações poderosas, incluindo navios capitais. Seu treinamento é confiável e desde a operação de desembarque há alguns dias, conseguimos nos coordenar até certo ponto. Mas uma batalha não planejada é outra história. Tânia consegue refletir sobre todos os fatos mais importantes enquanto o tenente Cerebriacol faz ligações. Ela não tem escolha a não ser lidar com isso com eficiência, mas é uma área na qual não tem experiência, muito menos uma missão de resposta rápida. Talvez seja por isso que ela não consegue se acalmar e tem apenas uma tênue resistência à vontade de dar 1000 instruções diferentes. Ela respira fundo, bem devagar, para que ninguém ao redor perceba. Às vezes, é útil respirar fundo. Isso te deixa menos chamativo, mas em momentos como este, é muito útil. Ainda assim, nunca fizemos um exercício sobre a água e agora estamos sendo lançados em uma verdadeira batalha naval? O alvo é um grupo de navios de guerra da Aliança Antante em fuga. Missões para auxiliar na perseguição são muito difíceis. É como tentar negociar uma aquisição sem saber nada sobre o outro lado. Se estamos em uma posição tão superior a ponto de essas negociações darem certo, surge a pergunta: será que as negociações são mesmo necessárias? Assim, cada minuto parece 100 anos, e quando o relatório da situação que Tânia aguarda chega e o tenente Cerebriacol lhe entrega o fone, ela o arranca. Com a outra mão, segura uma caneta pronta para fazer anotações a qualquer momento no mapa que o tenente Weiss havia aberto sobre a mesa. Aqui é o Major von Degurechaf, do 203º Batalhão de Magos Aéreos. Recebemos do Estado-Maior uma missão para apoiar suas naves. Qual é a situação? A segunda frota de cruzadores de batalha deixou a base naval de Kiel. A Força-Tarefa de Submarinos 13 partiu à frente para formar uma rede de patrulha. Por sorte, alguém da Marinha que sabe o que está acontecendo a informa. Segundo ele, os cruzadores de batalha enviados para emergências já estão procurando o inimigo. Então seremos a vanguarda dos navios de guerra? Emocionante. O tenente Weiss tem uma queda por manter as coisas leves, e Tânia faz uma anotação mental. Um vice-comandante que se destaca por prestar atenção à atmosfera das tropas é difícil de encontrar, mas o que ele disse está correto. Só o fato de estar na vanguarda já os faria parecer bem. Por que você está tão animado? Somos um batalhão de magos de resposta rápida, é o que fazemos. Logo ela recebe o relatório de que a unidade está pronta para a surtida, então ela vai encontrá-los. Seu comandante. A expressão da comandante do batalhão Tânia von Degurechaf deve parecer normal para Weiss e todos os outros enquanto a recebem com continência. Tenho certeza de que desempenho bem o papel de uma oficial imperturbável. Ela retribui as continências com indiferença, olha ao redor e acena com a cabeça, satisfeita. Bem, internamente ela já superou tudo, mas ainda assim. Obrigado. À vontade. Tenente Weiss? Senhora, eu darei o briefing. Deixar os subordinados fazerem as coisas chatas é privilégio e dever de todos os oficiais ao longo da história. Uma organização funciona com base na hierarquia por natureza. Se um superior rouba trabalho dos seus subordinados, o ambiente de trabalho fica de cabeça para baixo. Ontem, antes do amanhecer, um avião de reconhecimento pertencente à 224ª Equipe de Reconhecimento Noturno avistou um grupo de embarcações. As fotos no quadro mostram vários encouraçados da Aliança Antante, incluindo um navio de defesa costeira. A Aliança Antante dificilmente pode ser considerada uma potência naval, mas ainda assim possui um arsenal comparável ao que se esperaria de um jogador no cenário mundial. É uma ameaça formidável que nem mesmo o Império pode ignorar. Para Tânia, a obsessão por grandes navios e seus canhões de grande porte é coisa do passado. Mesmo assim, ela sabe que é preciso ter cuidado com navios de combate fortemente armados.
Como exemplo, considere o fato de que o canhão naval de um encouraçado dispara muito mais ferro do que uma divisão inteira de infantaria. Além disso, o fogo antiaéreo e a interceptação de magos navais, semelhantes a porcos-espinhos, tornam a rede difícil de atravessar. Ainda assim, eles devem ser mais fáceis de abordar do que os navios americanos nas Ilhas Marianas. A questão é quão mais fácil será. Após análise, o Estado-Maior concluiu que estas são as principais forças restantes da frota da Aliança da Antante tentando escapar. É óbvio, não acha? Estimamos os vários caminhos que eles podem tomar, desde um caminho direto para a República até uma rota sinuosa para a comunidade. Mas está claro que o objetivo deles é se livrar da perseguição imperial e escapar. Naturalmente, o lado perseguidor quer localizá-los e aniquilá-los. Recebemos relatos de que a Marinha da Comunidade Britânica está realizando exercícios fora de nossas águas territoriais, o que é uma verdadeira dor de cabeça. Fomos notificados para evitar disparos de armas de fogo. Por outro lado, notificamos que, independentemente do que aconteça em mar aberto, qualquer coisa que viole as águas imperiais será alvejada. No geral, é uma situação delicada que coloca os nervos à flor da pele. O comando da frota ordenou que todos os navios encontrem e aniquilem as embarcações da Aliança Antante. A ordem do Estado-Maior para nós é apoiá-los. O tenente Weiss restringe a ampla gama de significados que o apoio pode ter. Então, ele me encara como se o resto fosse meu trabalho. E sim, eu não quero parecer que estou sendo pago para não fazer nada, então assumo. Batalhão, é como ele disse. A Força-Tarefa 2 de Magos de Reconhecimento, do comando da Frota do Mar do Norte, partiu à nossa frente. E aparentemente, um país neutro está trabalhando arduamente em exercícios em águas próximas. Tome cuidado para não atingi-los. Deve ser muito difícil para os batedores se manterem em cima deles com esta chuva. Embora, devo dizer, pareça retrógrado enviar uma unidade para assistir ao exercício da comunidade enquanto tentamos encontrar a Aliança Antante. Mas não há motivo para baixar o moral com esse tipo de comentário. Vamos para o norte e nos encontraremos com eles assim que tivermos dados. Isso é óbvio, mas vamos improvisar. Entendido. De acordo com a inteligência, o inimigo é rápido, e aparentemente eles têm magos da marinha. O escopo da nossa missão inclui eliminá-los, mas o reconhecimento é prioridade máxima. Nossa missão é do tipo comum de buscar e destruir, só nos disseram para priorizar a parte de buscar. Encontre-se na pista do campo de exercícios em 60 minutos com o equipamento completo. Alguma pergunta? Bem, eles são meus subordinados obcecados pela guerra. Eles são cheios de vontade de lutar. Sem levantar questões como de costume, a unidade finalmente decola 1 hora depois. Seguimos para oeste em velocidade de cruzeiro enquanto subimos. Além de alguns relatos falsos e irritantes de unidades submarinas aliadas, não há notícias. Se há algo a dizer, é que o vento e a chuva aumentaram, e nossa visibilidade piorou rapidamente. Olho em volta, mas não consigo nem ver meu batalhão. Estou confiante na nossa capacidade de voar informação, então ficarei bastante chateado se nos separarmos e não conseguirmos usar todo o nosso poder na luta. Nossa salvação é que não deveríamos ter ninguém com um senso de direção tão ruim nesta unidade. Controle para Pichi. Sem relatos de contato. Pichi 01, entendido. E o tempo? Podemos esperar que melhore? Ainda assim, estou farto desses relatos cansativos vindos da retaguarda. A ausência de relatos de contato significa que mesmo estando voando todo esse tempo, temos que continuar procurando. Se quiséssemos ficar acima das nuvens de chuva, teríamos que subir muito alto. Em vez disso, apenas nos molhamos. Mesmo que nossas defesas repelam a água, ficar molhado pela chuva não melhora muito o humor. Enviando dados da zona de guerra do controle urbano. Parece que não vai demorar muito. Sinto muito pelas tropas terrestres. Devem estar no inferno com esse frio. Toda a zona de combate está sob chuva forte e ventos de tempestade. Um alerta de inundação nível 2 e restrições de voo estão sendo emitidos? Entendi. Como estão as outras unidades na operação? Tânia verifica os dados quando eles chegam de repente e recebe a confirmação de que o tempo só está piorando, o que a deixa perplexa. Dito isso, se os alertas de voo se transformarem em avisos de proibição de voo, eles podem retornar à base. O primeiro esquadrão deixou a base naval de Kiel em uma missão de busca e destruição. A Força Aérea está enviando uma companhia de reconhecimento de força especial. Cuidado para não atirar neles acidentalmente. Temos outras forças procurando? Acho que é melhor do que não. Acho que devemos continuar procurando até termos permissão para voltar para casa. Era nisso que ela estava pensando quando. PX-01, entendido. Pode me dizer para onde os navios da Commonwealth em exercício? Bem lá embaixo. Mesmo no aguaceiro, um rugido inconfundível e o som de tiros abruptamente atraem sua atenção para algo abaixo dela. Uma explosão? Era o estrondo surdo de algo detonando debaixo d'água. Reverbera mais do que você esperaria, especialmente no céu noturno tranquilo. Quando ela aperta os olhos, ela mal consegue distinguir algumas formas flutuando. No momento seguinte, seus olhos se abrem. Sob os holofotes, vêem-se navios inimigos. Foi uma visão terrível para os homens a bordo do submarino pertencente à Força-Tarefa de Submarinos 13 da Frota Imperial do Mar do Norte. O capitão, que estava olhando pelo periscópio e viu os enormes respingos no momento em que as explosões soaram, ficou tão chocado a princípio que não conseguiu mais fechar a boca. Quando perceberam que não ouviram nenhuma explosão secundária, todos olharam para o céu. Os torpedos explodiram cedo. Os 6AL-11 que eles tinham acabado de receber eram realmente mais inúteis do que enguias de verdade. Os marinheiros furiosos vomitaram uma série de palavrões, jurando que da próxima vez colocariam a equipe de desenvolvimento de torpedos, que só servia para desperdiçar o orçamento nos tubos e os disparariam. Para eles, os resultados obtidos pelos desenvolvedores não significavam nada. Os navios da Aliança Antante que eles descobriram não afundariam.
Os 6 torpedos que eles lançaram após fazer cálculos cuidadosos em antecipação ao sucesso ficaram impacientes e explodiram cedo demais. Não foi surpresa que o oficial de navegação, que se esforçara tanto para colocá-los em posição de ataque, parecesse atordoado. Até os pensamentos do capitão congelaram por um momento diante da cena repentina que parecia zombar de todo o seu trabalho árduo. O que ele viu através do periscópio foi a frota da Aliança Antante mudando de formação para o combate contra submarinos. Então, magos da marinha começaram a varrer a superfície da água em busca de periscópios. Enquanto a tripulação puxava os seus às pressas, eles se sentiram furiosos, não queriam morrer por causa de uma falha tão estúpida. Na verdade, eles não sabiam na época, mas, dado o resultado, eles realmente deram uma assistência fantástica. Quando a frota da Aliança da Antante percebeu que um submarino imperial a estava mirando, entrou em combate contra submarinos. Como resultado, mesmo que por apenas um instante, todos estavam olhando para baixo. E é por isso que a resposta deles ao que veio do céu no momento seguinte foi adiada. Faça-os olhar para baixo e então faça o ataque real vir de cima para matar. Para o coronel Anson Sui, que percebeu que eles tinham sido pegos, foi um golpe duplo terrivelmente astuto. Eles nos pegaram, aqueles bastardos. Onde estava o vazamento? Não, agora eles. Aqueles filhos da puta. Era realmente o pior momento possível para a frota da Aliança da Antante. Desde que eles haviam transitado para o combate contra submarinos, o contratorpedeiro que escoltava a nau Capitânia havia se afastado. Além disso, os magos da marinha correram para suprimir o submarino, e os vigias, olhando para a escuridão, vasculhavam o mar para não perder nenhum rastro de torpedo. Foi então que aconteceu. O batalhão de magos inimigos que estava à espreita no céu fez uma carga a toda velocidade contra a nave Capitânia. Apenas alguns conseguiram decolar, incluindo a Coronel Sui. Mas os magos imperiais que mergulhavam, trocando altitude por aceleração, eram muito mais rápidos do que eles. E o fato de terem controle do ar significava que ele não conseguia pensar em uma maneira de piorar ainda mais essa situação desesperadora. Mesmo assim, tudo o que Sui podia fazer era subir. Se não o fizesse, aquele navio e a semente do futuro de sua pátria afundariam. Os sentimentos do Major Von de Gurechaf naquele momento, naquela hora, naquele lugar, seriam objeto de muitas indagações nos anos seguintes. Na realidade, o do 113º Batalhão de Magos Aéreos, incluindo Tânia, está em um caos parcial ao se verem em um encontro inesperado. Mas conseguem atacar como um reflexo de treinamento. Batalhão. Rompa, rompa, prepare-se para atacar. Tomando a decisão de atacar em uma fração de segundo, Tânia mergulha de cabeça. Ela não tem experiência em combate a navios. O motivo é o suposto grande equilíbrio de poder. Graças a esforços diplomáticos, as nações líderes evitaram conflitos armados sérios até esta guerra. Em outras palavras, este é praticamente o primeiro ataque de magos a um navio na história. E é por isso que tudo o que podem fazer é agir de acordo com seus exercícios. Ela dispersa a unidade e, desviando do fogo antiaéreo, todos se lançam ao mesmo tempo. É uma tática defendida por uma doutrina que só foi verificada teoricamente. Ninguém sabe se funcionará ou não até que o do 113º Batalhão de Magos Aéreos ateste com sua própria carne e sangue. Na verdade, quem sofreu o ataque estava no mesmo barco. A capacidade das aeronaves de atacar navios estava apenas começando a ser discutida, então ninguém se concentrou nos magos que têm menos poder de fogo. Como resultado, eles mal haviam tocado no combate anti-mago em exercícios de treinamento. De certa forma, foi um tiroteio extremamente grosseiro para ambos os lados. PX-01 para CP. Contato. Contato. CP para PX-01. O que é? É difícil dar o seu melhor quando você se encontra preso em uma batalha onde não esperava ser alvejado. Nesse sentido, Tânia não consegue deixar de odiar o tranquilo operador de rádio da CP. Internamente, ela não consegue parar de reclamar. O que diabos você quis dizer com isso, nos dizendo que não haveria contato? Mas uma parte mais calma de seu cérebro não está muito impressionada com o fogo antiaéreo do inimigo, o que é um alívio. Na verdade, o fogo de proteção do inimigo é tão fraco que nem chega perto do fogo antiaéreo do Império Americano em que Tânia está pensando. É tão escasso que ela consegue escapar simplesmente voando sem rumo, interiormente indignada e se perguntando o que as outras unidades de busca andaram fazendo. Então é evidente que não há muito com que se preocupar. Estou sendo alvejado. É definitivamente o clarão de um canhão de cruzador de batalha, a 200 metros da costa de Vingember. Ao fazer o relatório, ela imediatamente rompe a formação. Afinal, canhões navais são uma ameaça muito maior do que armas de pequeno porte ou mesmo a maioria da artilharia de campanha. Até mesmo um único canhão automático usa munição de 20 mm, a mesma classe de uma metralhadora pesada em terra. Os poderosos canhões de ângulo alto têm 127 mm. Os projéteis que estão mirando nela não permitirão que alguém com corpo humano escape de um tiro direto. Se permanecermos em formação cerrada, os canhões antiaéreos inimigos nos atacarão. Batalhão, não se aglomerem. Ataquem os magos e os navios. Não se distraiam muito com um ou outro. Tudo ao meu redor está escuro, mas tenho certeza de que estou exposta. Quando ela percebe isso, mal consegue acreditar no quão inesperado isso é. Sua missão era encontrar o inimigo. Se os submarinos, os aviões de reconhecimento que saíram na frente ou a companhia de magos de reconhecimento descobrissem o inimigo, a unidade de Tânia poderia ter assumido o monitoramento, dependendo da situação, era para ser uma missão fácil. Entrar no alcance efetivo de tiro dos navios inimigos e atacar nunca fez parte do plano.
Mas se ela apertar os olhos, consegue ver uma luz que lembra o clarão de um cano vindo de baixo. Deve ser um dos nossos submarinos torpedeando-os. Se não fosse pelo barulho da explosão, eu provavelmente não teria notado. A ideia de que ela escapou por pouco de cometer um erro a assusta. Se não tivesse notado, sem dúvida teria acabado sendo interrogada por uma comissão investigativa. Nossa, como estou feliz que o rastro do torpedo tenha chamado a atenção dela. Mas não posso estar completamente feliz porque se ela estivesse um pouco mais longe, poderia ter notado e ficado bem. NGH. Contra-ataque antimago detectado. Fogo antiaéreo disciplinado chegando. Estou pegando magos. Droga, magos da marinha estão chegando. Seus talentosos subordinados têm uma compreensão adequada da situação, então ela não está muito preocupada. Mas qualquer comandante que peça a seus subordinados que ajam em uma situação para a qual não foram treinados precisa, pelo menos, reconhecer o direito deles de franzir a testa. Todos engajem-se à vontade. Sigam a liderança do comandante da sua companhia. Contanto que estejam recebendo uma interceptação organizada, a situação precisa ser resolvida, mas ela decide que em vez de tentar controlar um batalhão inteiro no escuro, é melhor deixar cada companhia operar individualmente. Precisamos recuperar um pouco de disciplina e sair daqui. A visibilidade está ruim. Não perca a percepção de profundidade. O ar está denso, mas não se esqueça de que estamos sobre o mar. Leve em consideração a umidade da água. Nossos oponentes estão acostumados. Mantenha a altitude. As companhias inferiores, segunda e terceira, parecem estar em boas posições. A primeira e a quarta estavam de guarda acima, então tem alguma margem de manobra em termos de altitude. E já que estou comandando pessoalmente a primeira companhia, quero transferir todas as coisas perigosas para a quarta. Ela faz alguns cálculos rápidos e decide ajustar algumas coisas. NGH, afastem os magos dos navios. Segunda e terceira companhias, vocês são a vanguarda. Mantenham esses magos ocupados. Magos marinhos são uma ameaça para magos aéreos. Nem preciso dizer que me expor a fogo antiaéreo e magos inimigos não é um hobby meu. Mesmo a maioria dos meus subordinados fanáticos por guerra provavelmente não curte isso. Todos nós gostaríamos de evitar trabalhar em áreas perigosas. Quarta companhia, proteja a retaguarda. Ajude a segunda e a terceira companhia a recuarem. Um tiroteio com os navios está fora de cogitação. Sério, eu quero a quarta companhia como meu escudo, mas isso é pedir demais. Nesse caso, aumentar o número de iscas provavelmente me trará os melhores resultados. Do ponto de vista do inimigo, deve ser mais fácil atingir o batalhão inteiro. Primeira companhia, lamentem seu infortúnio, ou chorem de alegria pela oportunidade de ganhar elogios. Alegrem-se, pois seremos nós que assediaremos os navios. Sigam-me. Mandarei meus subordinados fazerem a perigosa guerra contra magos e eu me cheirei nos barcos. Entendido. Entrar na frota é uma atitude ousada. Deixe-nos ser a vanguarda. Os funcionários entusiasmados da minha empresa se voluntariam, mas não posso seguir a sugestão deles. Desculpe, o comandante está na frente. Voltem. Esta é a única ocasião em que acreditar que os comandantes devem liderar o caminho é útil. Não me interpretem mal. Não é como se eu quisesse me expor ao fogo inimigo. Ninguém com bom senso quer estar na linha de frente, atacando uma saraivada de balas. Mas isso é cálculo de amador. Claro que não quero fazer isso. Mas como sei que é a opção mais segura, escolho sem hesitar. A razão supera o medo. Para explicar de forma simples, a maioria das balas disparadas contra o líder de uma matilha acabará atingindo as pessoas que estão atrás dele. Em mais detalhes, com o tiro de deflexão, se eles abrirem fogo presumindo que estou chegando a 250, tudo o que preciso fazer é me aproximar a 300. A diferença me manterá seguro na liderança. Mas e os que estão atrás de mim? Sim, o inimigo corrigirá sua deflexão à minha velocidade, e são os que me seguem que se precipitarão para isso. Além disso, ao me afastar após o ataque, é óbvio que prefiro ter um escudo atrás de mim. Nossos olhos ficam na frente da cabeça. Quanto mais você pensa nisso, mais perigoso o som traseiro começa a soar. Em outras palavras, ser o comandante ousado na linha de frente é a política mais segura. Dizem que na guerra, a sobrevivência ou não depende de quão covarde você pode ser. Eu sou um covarde, então quero manobrar com calma para chegar a uma posição segura. Sigam-me. Repito, sigam-me. No momento, procuro um navio que não esteja atirando tanto. Nem preciso parar para pensar para saber que só os viciados em guerra querem ver de perto o denso fogo antiaéreo de cruzadores ou cruzadores de batalha. Dá para ver isso em vídeos de guerra ou reportagens especiais. A densidade de fogo antiaéreo dos navios americanos era de 9 partes de balas para uma parte de céu. Eu praticamente me desesperaria só de assistir. Não importa o quão fortes sejam os projéteis defensivos dos magos, eu não vou voar em direção a um tiro de arma de 127 mm em ângulo alto. Esta é uma batalha noturna, mas mesmo que possamos esperar alguma ajuda da cobertura da escuridão, é muito perigoso mirar em um dos grandes navios conhecidos pelo fogo antiaéreo. Claro, a maneira sensata de fazer isso é atacar um contratorpedeiro. Na guerra, escolher os fracos é justiça. Viva a justiça! Ah, é um contratorpedeiro? Bem, seja lá o que for, vamos lá. Não consigo dizer direito porque está escuro, mas há uma torre atirando aleatoriamente, então consigo distinguir o formato do navio. Considerando que não há navios no consórcio, deve ser um contratorpedeiro isolado? Nesse caso, não precisamos nos preocupar com o apoio de outras naves da frota inimiga. Com base nessa interpretação, entramos na formação de assalto. Para mergulhar de uma só vez a 4.500 pés, mantemos o formato do fuso e fazemos pequenos ajustes no ângulo do nosso ataque. Ah,
Fui atingido. Voltando para a base. Não precisa de escolta. Mas acho que não se pode subestimar um contratorpedeiro. Quando estávamos prestes a atacar, um dos meus homens foi atingido. O canhão principal de um contratorpedeiro tem 127 mm e pode ser usado com eficácia para fogo antiaéreo. Então reavalio a situação e decido que não podemos encarar isso levianamente. Meu mago que foi baleado parece capaz de voar bem. Mesmo assim, ele não parece muito bem, então acho que ele terá que desistir. Como a boca dele funciona, ele volta para a base sozinho. Não há mais nada que possamos fazer por ele. A única coisa que podemos fazer é torcer para que ele seja uma boa isca. Vamos, saiam daqui. Certo, pessoal, preparem as fórmulas de explosão. Dada a blindagem típica de um contratorpedeiro, devemos conseguir destruí-lo se mirarmos nas cargas de profundidade expostas ou nos tubos de torpedo. Tânia consegue girar o corpo instantaneamente para desviar de um tiro ao se aproximar, certamente resultado de seu treinamento. Ora, olha só, eu consigo desviar deles, murmura. Ela nota mentalmente que sua unidade provavelmente precisa de treinamento adicional enquanto revida. Aqueles que disparam fórmulas de interceptação de baixo devem ser apoio direto da Aliança Antante. Como são escolta de um contratorpedeiro, provavelmente são poucos, mas se forem corajosos o suficiente para subir aqui, não podem ser descartados. No momento em que pensa nisso, ela parece reconhecer um dos inimigos, um mago que lhe deu muito trabalho no fiord. Ele se parece muito com aquele monstro fanaticamente patriota. Talvez seja coincidência, mas você pode matar um inimigo ruim com menos culpa do que um bom. Nesse sentido, é uma vantagem que esse cara se pareça com um ruim. Vai ser revigorante atirar nele. Ela muda de estratégia e se concentra na melhor forma de atacar. Um tipo de explosão pesada explodiria uma área ampla, mas ela seria um alvo fácil enquanto usasse. Fora de questão. Atirar com rifle? Isso provavelmente nem contaria como assédio. Rejeitado. É então que ela percebe. Um mergulho nessa velocidade deve ter uma tonelada de energia cinética. Tudo o que preciso fazer é literalmente atacá-lo com a ponta afiada do meu rifle. Um cruzamento fugaz. Mas a baioneta de Tânia, impulsionada na velocidade de seu mergulho, corta a carapaça defensiva do mago da Aliança da Antanta e se retorce contra ele. Uma investida de baioneta de um mago a mais de 400 nós é muito mais danosa do que uma investida de lança de um membro da cavalaria pesada medieval. Ela enfia e, satisfeita, observa o rosto atordoado do soldado inimigo, que parece mal conseguir acreditar que algo está perfurando seu abdômen. Mas quando tenta sacar a baioneta, franze a testa ligeiramente, pois parece ter penetrado demais e ficado presa. Até o cano está cravado nele, e Tânia se esforça um pouco para removê-lo. Eimar, o soldado inimigo murmurando algo que nem sequer é uma palavra, é mortalmente ferido. Nossa, o que é isso? Pensa ela, ao perceber que ele está tateando o ar, tentando com todas as forças levar o braço direito contorcido até a submetralhadora em suas costas. Então ela decide fazer uma troca. Aos Wiedersehen. Ela murmura a breve despedida com um sorriso. Admiro-o por sua teimosia inesperada, mas não tenho tempo para concordar com sua resistência inútil. Preciso me apressar. Empurrando o braço direito dele para longe, ela rouba a submetralhadora. Então, chuta o cadáver para longe, já o afastando da mente, e dá uma olhada rápida na arma que adquiriu. É uma submetralhadora padrão, mas curiosamente aceita balas mágicas imperiais. Que legal, este troféu vai se mostrar inesperadamente útil. Um presente de Natal para mim. Enfim. Tânia sorri para o caminho livre, sentindo-se bastante revigorada e murmura, agora não há nada no meu caminho. Sim, ela literalmente chutou os obstáculos para fora do seu caminho. Tudo o que resta é escapar do fogo antiaéreo fraco da nave, desferir seu golpe e desaparecer sob o véu da noite. Dito isso, a guerra é uma luta cavalheiresca pela sobrevivência, na qual é preciso ser o primeiro a fazer o que o inimigo odeia. E como uma pessoa civilizada e educada, Tânia não usará suas belas mãos para uma partida sofisticada de cricket. Ela entende a necessidade de chutar a bunda do inimigo sem hesitar. Essa situação exige que as intenções do inimigo sejam frustradas. Então, qual é a melhor maneira de intimidá-los? É simples. A frota inimiga está sendo importunada por submarinos, então eles precisam tomar medidas contra os submarinos. Se eu usar uma fórmula de explosão com tempo de ativação curto e fizer com que as cargas de profundidade do navio ou seus torpedos detonem em uma explosão secundária, essa coisa afundará facilmente. Esses torpedos podem ser usados até contra um encouraçado. Se eu conseguir fazê-los explodir, o contratorpedeiro não terá a mínima chance. Se eu concentrar meu ataque na popa, mesmo com baixas expectativas, há a possibilidade de redução de velocidade e danos ao leme também. E se ele lançar os torpedos para evitar o perigo de explosões secundárias, a capacidade do contratorpedeiro de conter o submarino certamente cairá. Não corro tanto risco. Isso é perfeito. Não existe lei que diga que um mago não pode afundar um navio. Eu vou arrasar. Nós afastamos os magos. Vamos mantê-los à distância agora. E a única coisa com que eu estava preocupado, os magos marinhos, tinham sido retirados exatamente no horário previsto. Eles facilitaram bastante a tarefa, reduzindo a altitude para trabalhar nos submarinos. Agora eu deveria conseguir mergulhar sem me preocupar em ser atacado de cima como um idiota. E eu estou aqui nominalmente para importuná-los, então isso é perfeito demais. Ótimo. Mantenha-os longe o suficiente para que não consigam dar suporte aos navios.
Entendido. Provavelmente será difícil contê-los até que nossa frota chegue, mas eles certamente serão recompensados por acelerar o desgaste do inimigo. Afinal, já fizemos um ótimo trabalho localizando a frota inimiga e estamos até coordenando com nossos submarinos, embora isso tenha sido bastante repentino. Tudo o que preciso fazer é relatar à chefia que fizemos tudo o que podíamos em uma fração de segundo. A melhor coisa a fazer agora é dar um bom golpe no inimigo e RTB. 13 Lutar contra os navios é um objetivo secundário. Se revidarmos, creio que nossa parte na missão de busca e destruição estará cumprida. Destruir os navios da Aliança Antante é a tarefa da frota do Mar do Norte. Certo, primeira companhia, se vocês não querem ser chamados de um bando de idiotas sem realizações, é hora de ir trabalhar. Começamos a acelerar novamente para mergulhar. Ao contrário dos ataques ar-solo, a umidade da água torna essa descida desconfortável. Mas também estamos na chuva. Como esperado, os tiros interceptadores não conseguem me atingir e passam voando. A menos que o inimigo seja irremediavelmente incompetente, o resto da empresa atrás de mim está em perigo. Usar seus subordinados como isca para sobreviver e subir na hierarquia é uma constante no ambiente corporativo e militar. Todos preparem suas fórmulas. Dito isso, para meu feliz erro de cálculo, ninguém desistiu. Considerando que é um contratorpedeiro, talvez o último a ser atingido tenha sido um golpe de sorte? Isso faria sentido. A empresa aplica suas fórmulas com eficiência. Os ataques concentrados voam um após o outro em direção à popa do navio. Aqui é a quarta companhia com o relatório de impacto. O navio inimigo parece ileso. Após confirmar o impacto, me afasto bruscamente para sair dali. Mesmo com meus subordinados servindo de escudo atrás de mim, a carne humana é frágil. A presença deles é suficiente para me tranquilizar um pouco. Mas ainda assim me movo a toda velocidade. Só um idiota é abatido enquanto observa os resultados do seu ataque. Uma unidade observando a distância relata o resultado. E de acordo com a quarta companhia, infelizmente o navio aparentemente está bem. Eu já sabia, pois não houve uma explosão secundária, mas ainda assim é decepcionante. Tudo o que podemos fazer agora é torcer para que eles tenham descartado seus torpedos. Bom, conseguimos nosso objetivo de confundi-los. Vamos sair daqui. Seguindo a rápida retirada da primeira companhia, as outras 3 também começaram a se afastar, mantendo os magos marinhos sob controle enquanto avançavam. Para sairmos dali todos de uma vez, coloco-nos em formação de retorno o mais rápido possível. Bem, não nos saímos tão mal. Não conseguimos derrotar os magos da marinha, mas a vitória estratégica de localizar o inimigo não pode ser ignorada. Basicamente, qualquer combate adicional só nos desgastaria sem ganhar nada. Deveríamos deixar nossa frota levar parte do crédito por isso. Como nos saímos? 6 magos abatidos e provavelmente danos moderados a uma nave desconhecida. Para um contratorpedeiro, está se movendo bem devagar. O motor deve estar com problemas. Se tivermos sorte, os submarinos confirmarão. Qual é o nosso dano? Também temos 6 com ferimentos graves e vários com arranhões. De qualquer forma, ninguém morreu. Isso é uma bênção em meio a essa maldição. Se tivéssemos enfrentado um navio americano, provavelmente haveria montes de cadáveres. Olhando para os danos reais, não foi tão ruim quanto eu esperava. Considerando que estávamos enfrentando um contratorpedeiro, poderíamos ter nos saído muito pior. Ainda bem que os fusíveis VT-14 ainda não estão liberando sua fúria. Basicamente perdemos. Como podemos dar as caras na base? Mas o clima está pesado porque não conseguimos causar muito dano. A falta de explosão secundária pode significar que eles já usaram suas cargas de profundidade, mas ainda assim, provavelmente é só ilusão, lamenta Tânia. Mas se encontrarmos o inimigo nessas águas, eles estão avançando rápido demais. Major, se me perdoar, considerando a velocidade de um contratorpedeiro. Você tem razão. É possível. Mesmo assim, não acredito que perdemos a chance de destruir um contratorpedeiro. Tudo o que Tânia pode fazer é lamentar o encontro inesperado. Em outras palavras, ela não estava preparada. Era possível que as naves da Aliança Antante estivessem se movendo mais rápido do que a estimativa que lhe fora dada se tivessem um grupo de naves mais rápidas do que a média. E para um destruidor rápido, era definitivamente possível. Dizer que foi inesperado foi basicamente uma confissão de incompetência. É possível, mas, e o navio de defesa costeira inimigo? Isso vai me dar dor de cabeça. Ainda assim, o fato de um superior estar errado não é pouca coisa. Bem, a frota que vem atrás de nós tem um ataque poderoso reservado. Isso provavelmente não será visto como um problema tão grande. Afinal, para nossa frota de navios poderosos, um contratorpedeiro é presa fácil. Neste ponto, é mais construtivo pensar sobre os danos que minha unidade sofreu e solicitar seus períodos de retreinamento e descanso. Pensar nisso quase a faz abrir um sorriso. Claro, tenho bastante experiência em me controlar e fingir uma expressão triste. Não, eu deveria estar genuinamente triste. O dano à unidade que passei meu tempo treinando realmente me deixa deprimido. Os magos conseguiram se defender contra um navio de guerra inimigo. Essa é uma bela conquista. Deixaremos o resto com nossos amigos. De volta à base. Cumprimos nossa missão. Tânia se consola, reprimindo um suspiro, e ordena ao seu soldado com um rádio de longo alcance que configure o comando por rádio. Após algumas trocas codificadas, Tânia é informada de que conseguiu se comunicar, então pega o fone e faz um resumo direto da situação. PX-01 para o controle urbano. É isso aí para o meu relatório. Controle urbano entendido. Nós cuidamos disso. Você consegue ficar no inimigo? A frota inimiga é composta por vários navios, incluindo um encouraçado. Eles estão em rota para o norte.
tiveram contato com nossos submarinos. Quando prontamente dei ao comando as coordenadas e os detalhes de sua velocidade, eles nos pediram para prosseguir. Com todo respeito, estamos em patrulha há horas e não aguentamos mais tanto cansaço. É possível nos poupar de mais combates antinavio enquanto voamos com homens feridos? Entendido. Já providenciei seu pouso na base mais próxima. Desejo a você um retorno seguro. Obrigado. Câmbio. Para Tânia, tudo o que ela fez foi dizer indiretamente que queria ir para casa. O controlador provavelmente não esperava muito quando perguntou. Ela não teve problemas em obter permissão para retornar à base, mas Tânia não sabe que no caminho para a base próxima onde o controlador foi atencioso o suficiente para acomodá-los, ela está prestes a ter um encontro bastante agradável. Patrulha do Espaço Aéreo do Norte do Exército Imperial B-47. A Major Mágica Tânia von Degurechaff é a oficial mais graduada no espaço aéreo no momento. E a oficial graduada precisa tomar uma decisão em algum momento. É por isso que lhes são dadas a responsabilidade e a autoridade. E a decisão, no fim das contas, será aquela que ela acreditar ser a melhor a ser tomada. Há algo que você aprende lendo muitos livros de autoaperfeiçoamento. Decisões que não são tomadas a tempo são inúteis. Julgamentos que chegam tarde demais não significam nada. É claro que decisões descuidadas são proibidas. Em outras palavras, o mais importante é o equilíbrio. Podemos chamá-lo de uma habilidade essencial para qualquer profissão de gestão. E neste dia tão desfavorável, o céu sobre o congelante Mar do Norte tem pouca visibilidade. Não só este é o pior tempo possível para voar, como também o fato de termos encontrado um submarino de nacionalidade desconhecida sobrevoando a água a caminho de casa é uma reviravolta tão infeliz que sinto que há algo errado com a teoria da probabilidade. E agora que o encontramos, Tânia, como a oficial mais graduada, é forçada a lidar com isso. Ela faz suas tropas se espalharem e, ao olhar para seus rostos, vê olhares tão sérios que a deixam enjoada. Um único tiro pode matar quase 100 da nossa própria espécie. E suas expressões são sérias. Esses soldados farão o possível para não errar. Eu realmente odeio este mundo. Que a ruína se abata sobre este lugar onde humanos não podem agir como humanos. E que se danem as leis de guerra, já que estamos nisso, Tânia resmunga em sua cabeça. Que desperdício não ter nenhuma disposição sobre o direito à passagem inocente para submarinos. Você estava planejando apelar ao princípio da legalidade? Ou esperar por uma decisão de um tribunal marítimo? Isso não é brincadeira. Diante dos meus olhos, um submarino de nacionalidade desconhecida tenta fugir rapidamente debaixo d'água de nós, o Exército Imperial. Isso precisa acontecer quando eu estiver no comando logo agora. Ele está se movendo incrivelmente rápido e provavelmente estará completamente submerso em menos de 1 minuto. Mas, embora 1 minuto não seja muito, nós o temos no momento. Agora ainda podemos chegar a tempo. A blindagem de submarinos é frágil como papel. Meu batalhão está preparado para combate antinavio, então podemos afundar um submarino instantaneamente. Não consigo evitar sentir os olhos dos meus homens se voltando para mim, na esperança de obter permissão para atacar. É praticamente o mesmo olhar que um cão de caça usa para pedir permissão ao seu dono. Por fora, Tânia não se abala, mas por dentro está furiosa. Eu sou responsável. Em outras palavras, eu tenho que assumir a responsabilidade. Afundar um barco de nacionalidade desconhecida? Seria idiotice, pensa Tânia, rejeitando categoricamente essa fantasia. A lei da guerra não permite combates, exceto entre países em conflito. E o pior é que há barcos da comunidade britânica navegando perto daqui. Eu deveria violar as leis de guerra bem na frente de um país neutro? Os vários problemas decorrentes me atormentariam. Seria uma questão muito maior do que a obediência. Se não quiser me tornar um bode expiatório político, preciso manter pelo menos um verniz de razão. Então, eu o deixo ir, diante dos meus olhos? Sem inspecioná-lo, mesmo estando bem acima dele? Isso pode se transformar numa grande confusão no Exército Imperial. Já parece que estou forçando muitos problemas na organização militar, mesmo fazendo isso por falta de escolha. Então, se eu deixasse um submarino de nacionalidade desconhecida escapar, eles não me deixariam escapar. É um barco desconhecido operando nestas águas. Deve ter uma carga extremamente importante. Não posso ignorar isso também. E com um pouco de esforço, esse submarino pode escapar em 2 dias debaixo d'água. Enquanto não tivermos algum tipo de sonar, será praticamente impossível encontrá-lo novamente se eu o soltar agora. Por quê? Por que tenho que me meter nessa situação? O que deu início a tudo isso, a raiz do sofrimento de Tânia nesse dilema, foi uma mensagem de rádio recebida após a luta com a nave da Aliança Antante, quando estávamos voltando para a base. Comandante, relatório urgente de um barco suspeito navegando às escuras em nossas águas territoriais às 2 horas. Eu não esperava encontrar nada, mas se estivéssemos voando, seríamos pagos por isso. Então saímos da base e acabamos nos envolvendo em uma briga com a Aliança Antante. Aconteceu exatamente quando Tânia começou a reclamar que se ela não conseguisse se aquecer perto da lareira com uma xícara de café quente, ela não conseguiria continuar. Chegou um relato de um barco suspeito. Aparentemente, alguns homens diligentes o encontraram. Quem está fazendo mais trabalho do que recebe? Ela ficou meio impressionada e meio enojada ao inclinar a cabeça e depois suspirou irritada por ter que trabalhar horas extras, sem pagamento de hora extra, para lidar com isso. Meu batalhão estava um tanto exausto pela batalha imprevista que acabávamos de travar. Eu não conseguia imaginar querer entrar em combate ativamente. Mas não estávamos tão feridos a ponto de precisarmos evitá-lo completamente. Bem, não podemos ignorá-lo, desafiá-lo. Era uma situação que não podia ser ignorada e embora meu batalhão estivesse voltando para a base, concordei, pois éramos a força mais próxima. Embora relutantes, Tânia e seu batalhão chegaram ao setor relatado e encontraram o barco suspeito. É uma das nossas naves de transporte? Verifique a nacionalidade.
É um navio de carga e passageiros da comunidade, o Litol. Quando ela ligou e obteve uma resposta, foi ainda mais preocupante. Não era estranho que um navio de carga e passageiros da Commonwealth estivesse lá, mas isso não significava que ela poderia simplesmente deixá-lo ir. Diga a eles que estamos embarcando. Tem certeza? Se demorar muito, vai afetar nosso tempo de retorno. Não podemos ignorá-lo agora que o desafiamos. Está em águas entre países em guerra. A nacionalidade do barco era problemática demais para ser ignorada, o que também era um problema. Sim, navios de países neutros têm o direito de entrar e sair quando quiserem, mas, ao mesmo tempo, temos o direito de embarcar nas águas territoriais do país em guerra. Infelizmente, se não inspecionássemos este navio, eu precisaria de um bom motivo para isso. É só uma coisa atrás da outra. Que chato. Quero fazer meu trabalho com eficiência, mas não é como se eu quisesse trabalhar, então não tem como isso acabar bem. Litol, aqui é o do 113º Batalhão de Magos Aéreos do Estado-Maior do Exército Imperial. Ordenamos que se submetam à inspeção. Desliguem seus motores imediatamente. Repito, desliguem seus motores imediatamente. Aqui é a Litol. Somos uma embarcação de um país neutro, a comunidade britânica, então não acreditamos que tenhamos obrigação de obedecer. Litol, aqui é o Exército Imperial. Vocês estão transportando algum militar? Ou estão operando sob ordens de militares? Litol para o Exército Imperial. Não somos obrigados a responder a essas perguntas. Exército Imperial entendido. Litol, se essa for a sua decisão, não podemos reconhecer sua imunidade de abordagem como navio de guerra de um país neutro. Este é um aviso de que se você recusar a inspeção, isso será considerado uma ação hostil e você será classificado como navio de uma nação hostil. Repito, se você recusar a inspeção, isso será considerado uma ação hostil. Não teremos escolha a não ser afundá-lo. Litol, cortamos nossos motores. Ótimo. Comecem a inspeção. Tenente Weiss, sua companhia é o grupo de abordagem. Sim, senhora. O resto de vocês, fiquem de olho na área. Tânia queria arrancar os cabelos, a troca legal era um pé no saco. Mas quando ela estava transferindo a tarefa de embarque para seus subordinados e fazendo com que o menor grupo aceitável atracasse ao lado do navio, algo mais aconteceu. Espere um minuto. O que é isso? Perguntou a Tenente Cerebriacol, apontando para algo na superfície. Ela parecia ter encontrado algo na névoa sobre o mar. Atraídas pela pergunta, várias pessoas seguiram seu olhar e bingo, suponho que se possa dizer, havia um navio de carga e passageiros com a bandeira da comunidade britânica e um submarino de nacionalidade desconhecida. E se eu não estava vendo coisas, eles pareciam estar transferindo algo. Nem é preciso dizer que se tratava de duas moças britânicas de 15 anos desfrutando de um encontro secreto. Eles não podiam ser separados. Eu certamente queria perguntar sobre o relacionamento deles. Eu poderia ter parecido um paparazzo, e você poderia dizer que foi falta de educação, mas eu só esperava que eles encontrassem em seus corações a força para me perdoar. Mais um trabalho extra para fazer? Lamentou Tânia. Quando estava prestes a enviar outro grupo de abordagem, de repente ficou sem saber o que fazer. Submarinos vão para debaixo d'água, como o próprio nome indica, mas as leis de guerra abrangem apenas as regras de abordagem à superfície. Não há nada que diga respeito a barcos que possam mergulhar. Afinal, submarinos são um tipo de embarcação relativamente novo. Como são usados em guerras por procuração, há pesquisa sendo feita sobre combate contra submarinos e maneiras de impedi-los. Mas a maioria dos militares da Marinha é extremamente desinformada. Ainda assim, é uma loucura que não haja nada nas leis de guerra naval sobre submarinos. Percebi que era apenas uma questão de tempo até que a guerra submarina irrestrita fosse declarada. Mas a cada segundo que Tânia se preocupava, a situação se desenvolvia. O submarino tentava mergulhar diante de seus olhos. Em poucos minutos, estaria fundo o suficiente para que nossos ataques não o alcançassem, conseguiria escapar tranquilamente. NGH. Tenente Weiss capturou Litol com sua companhia. Achei que devíamos nos apressar. Queria evitar que escondessem provas antes da inspeção. Mas e o submarino crítico? Se ele se recusar a ser abordado, posso atirar, mas primeiro tem que ser um tiro de advertência. Esse é o protocolo padrão exigido pela lei da guerra. Submergir não é negar inspeção. Irritantemente, meu oponente escapou de uma brecha legal. Adoro escapar de brechas legais, mas odeio quando outras pessoas fazem isso comigo. O que de repente me vem à mente é um compromisso. Será que realmente importa o quão fundo o atoleiro é? Já estou neste atoleiro. Se já estou coberto de lama, não tem problema se outro tipo de lama se envolver. Eu hesitaria em sujar lençóis brancos e limpos, mas jogar uma bola de lama coberta de lama na terra não vai fazer mal. Todas as unidades em prontidão, preparem-se para atacar o submarino. Preparem um aviso. Principal? Fórmulas de tiro de precisão. Se ele não obedecer às ordens de parar e começar a mergulhar, exploda a torre de comando dele. Tudo o que podemos fazer é atirar. Todos, ao mesmo tempo, preparem-se para subjugar o alvo. Evitem ataques diretos. Isso serve apenas para fins de intimidação. Então, escolherei a rota que não seja totalmente escura, mesmo que seja suja. A lei da guerra não proíbe tiros de advertência. Contanto que não os atinjamos diretamente, podemos alegar que foram tiros de advertência. Não podemos chamar o mergulho de recusar inspeção, mas também não é exatamente cooperativo. Se estamos disparando tiros de advertência para exigir obediência, legalmente falando, essa tem que ser a parte mais branca do cinza, em outras palavras, o branco. Todos a bordo. Formação de ataque. Preparar para disparar tiros de advertência. Os comandantes da companhia repetem as ordens. Meus homens têm autocontrole suficiente para esperar quando ordenados a se curvar. Se eu disser para intimidarem, eles devem intimidar. Os submarinos têm blindagem tão frágil que uma carga de profundidade é suficiente para destruí-los. Se detonarmos várias fórmulas de explosão pesadas em sua vizinhança imediata, ele não conseguirá continuar mergulhando.
mergulhando. Então, tudo que nos resta é embarcar assim que ele emergir, entendeu? Nada de acertos diretos. Então, enfatizo repetidamente que não estamos tentando afundá-lo. Se afundar, estarei em apuros. O oponente é um submarino. Uma carga de profundidade é suficiente para afundar sua blindagem. Pare com alguns acertos de curta distância. Não vou aceitar desculpas se você afundá-lo. O que eles colocaram a bordo? Dependendo da carga, isso pode ser uma grande conquista. Não podemos ajudá-los afundando-os e apagando todas as evidências tangíveis. Temos que protegê-lo. Sim, Major. Ótimo. Cavalheiros, aquela nave da comunidade britânica está de olho. Tenham cuidado para não nos humilhar. Todos rapidamente se colocam em formação. O submarino não tem nenhum tipo de fogo antiaéreo. Na verdade, qualquer um que tivesse medo disso deveria ser abatido. Então, sim, todos calmamente e até mesmo vagarosamente assumiram suas posições. Agora só falta decidir a distância a ser mantida. Fórmulas de explosão pesada são diferentes das simples. Cerca de 10 metros de distância devem bastar. Transformados em pólvora, pesam no máximo 150 quilos. Não haverá fragmentação. A pressão da água será suficiente. Fique a 10, não 15 metros de distância do casco. De repente, a preocupação de que 10 metros não seriam suficientes me passa pela cabeça. Submarinos são frágeis. Não vou deixá-los muito perto e afundá-los. Considerando que é uma tática meio intimidadora, meio de alerta, 15 metros deve ser suficiente. Pode até ser um pouco inseguro, já que a água amortece o impacto. Dito isso, não pode ser interpretado como um ataque. Podemos estar em águas onde o Império e a Aliança da Antanta estão em guerra, mas isso não significa que seja aceitável afundar um navio de nacionalidade desconhecida. É exatamente por isso que comandantes forçados a tomar decisões rápidas e delicadas nunca conseguem relaxar. Eu odeio isso. Aviso de fogo a 15 metros de distância. Tudo bem. Fogo. É por isso que peço que mantenham distância. Eu grito repetidamente para que não haja confusão, que isso é apenas para intimidação. Deve ser registrado nos registros da unidade. E o fato de eu ter declarado claramente para manter 15 metros de distância deveria constar na tabela de dados de tiro. Em outras palavras, estou me comprometendo o mínimo possível. Já vimos isso, então a melhor coisa que podemos fazer é cumprir com o nosso dever. Coloco uma boa dose de mana no orbe computacional em minha mão e o coloco em modo de disparo. Os núcleos regulam a energia, e miro perto do submarino que minha unidade está tentando impedir de mergulhar. É o equivalente a uma companhia de fogo disciplinado de 360 graus e 15 metros de distância. As fórmulas de explosão pesadas explodem na água. Os enormes respingos obscurecem o submarino não identificado. Segunda companhia, desça. Prepare-se para abordar o submarino quando ele subir. Bem, eram tiros de advertência, mas àquela distância, o submarino provavelmente está entrando água. Essa é a fraqueza desses submarinos vulneráveis. Tenho certeza de que muitos materiais confidenciais serão danificados, então precisamos capturá-los o mais rápido possível. Enquanto isso, o capitão do submarino classe S da Commonwealth, Sir Tis, estava quase em pânico devido ao relato da chegada de um batalhão de magos. Há um espião de número 16 na agência de inteligência. Ele estava ciente dos rumores. Ele e sua tripulação de submarino não estavam dispostos a perder para o subterrâneo, mas, infelizmente, mergulhar na inteligência e mergulhar no mar são duas coisas diferentes. Eles sabiam que haviam tomado medidas para preservar o máximo sigilo. A segurança era tão rigorosa que quando foram despachados, eles só pôde informar a tripulação que estavam realizando um exercício de navegação absolutamente normal. Somente o capitão conhecia a verdadeira identidade do oficial técnico do gabinete do almirantado que estava a bordo. Somente o capitão sabia das ordens lacradas. Eles foram tão meticulosos que nem mesmo o oficial de navegação foi informado até que eles tivessem decolado e estivessem definindo seu curso. No entanto, lá estavam eles, no ponto de encontro que apenas um punhado de pessoas deveria conhecer. Conseguiram fazer a transferência no momento em que chegou a notícia de que o exército imperial estava se aproximando, e a situação se deteriorou rapidamente. Se isso não tivesse acontecido, tudo o que eles teriam que fazer era se fazer de bobos e passar pela linha de patrulha do exército imperial. O que significava um batalhão de magos imperiais aparecer do nada naquele momento? O choque foi tão grande que ele momentaneamente cruzou o olhar com o oficial técnico do gabinete do almirantado. Vários magos do exército imperial chegando. Eles viram nosso encontro com os Litol. O inimigo devia saber da carga e do cronograma. Senão, não teriam aparecido aqui. Uma nave auxiliar poderia ter chamado a atenção, mas é nominalmente uma embarcação civil. O Império não poderia ser rude com uma embarcação civil da comunidade, que é neutra. Mas se o navio fosse de nacionalidade desconhecida, tratá-lo como beligerante até certo ponto seria permitido. Se eles soubessem que planejaram um ataque, tinha que haver um informante. Eles estão nos ordenando parar. O grito do operador de rádio trouxe todos de volta à realidade. O capitão teve que deixar suas dúvidas de lado por enquanto e superar aquele momento. Um submarino classe S podia mergulhar a mais de 100 metros de profundidade. Até mesmo magos teriam dificuldade em segui-lo se submergissem. Seria uma história diferente se eles tivessem atirado no casco, mas a lei da guerra não era clara sobre a definição de parar o navio. Não, submergir não era oficialmente reconhecido como comportamento de fuga. Afinal, as regras foram escritas antes dos barcos afundarem. Cortem todas as comunicações de rádio. Mergulho de emergência. Tudo o que precisavam fazer era mergulhar antes que os magos os alcançassem. Manter silêncio de rádio, recusar transmissões e mergulhar, simples assim. Ele achou que conseguiriam escapar assim, mas sua previsão era ingênua. Assim que abriram as saídas de ar, o observador gritou um aviso e o capitão descobriu, querendo ou não, a falta de escrúpulos do oponente. Vários sinais de mana detectados. Todos preparem-se para... Eles iam atirar.
Quando percebeu isso, sua cabeça lhe disse para se agarrar em algo, mas o aviso foi tão inesperado que seu corpo não se moveu como ele queria. Poucos na tripulação conseguiram fazer seus corpos cooperarem. Preciso me mexer. Todos pensaram assim, e quando estenderam as mãos, ouviram um rugido. Então, veio uma série de choques enormes no casco. O capitão percebeu que se sentia sem peso quando os ataques atingiram o solo e perdeu a consciência. Capitão! Merda! Médico! O capitão está ferido. Vão para o posto de comando. Ele acordou com o som da voz alterada de alguém, mas não por muito tempo. Percebendo o estado do capitão, o primeiro oficial preparou-se para assumir o comando. O cenário era o mais pior possível. Múltiplas brechas no casco. Inundações se espalhando rapidamente. Além disso, a pressão da água ao redor da ponte havia destruído o periscópio. Os motores funcionavam mal, mas havia um problema nos compartimentos das baterias, eles estavam emitindo gás cloro. Eles precisavam de máscaras contra gás venenoso, mas tudo o que ele conseguia fazer era simplesmente colocar a tripulação em movimento. Entre a inundação e o gás, o ambiente no submarino se deterioraria rapidamente. Era apenas uma questão de tempo até o desastre. Para piorar a situação, o leme não se movia. Provavelmente havia sido danificado pela pressão da água. Portanto, eles não conseguiriam se mover direito. Havia um limite para os reparos de emergência que eles podiam fazer. Apenas uma das bombas de drenagem estava funcionando, então eles eventualmente perderiam o equilíbrio. Com a situação de reserva de energia parecendo desesperadora, a única opção que tinham era emergir. Senhor, não podemos aguentar mais. Ele se dirigiu ao oficial técnico. Não há nada que você possa fazer? Ele precisava tomar uma decisão difícil e rápida. O primeiro oficial não acreditava que o misterioso oficial técnico fosse um mero oficial. Então, insinuou que tudo o que podiam fazer era se render. Enquanto o capitão não pudesse comandar o navio, o primeiro oficial era responsável pelas vidas da tripulação. Como eles foram forçados a emergir, ele não teve escolha a não ser dizer: não vamos durar muito. Se vocês precisam cuidar da carga, vamos fazer isso rápido. Entendido. Uma troca de murmúrios e então o oficial técnico e o primeiro oficial foram rapidamente lidar com a carga. Foi uma decisão terrível de se tomar, mas era a única maneira. Imagem. 12 de dezembro, ano unificado de 1924, Commonwealth, Londres, local não divulgado. O que você estava fazendo? Um edifício modesto erguia-se escondido em uma área residencial tranquila. Isolado do exterior de forma discreta, o interior do edifício estava no meio de uma tempestade que contrastava perfeitamente com o ambiente tranquilo. Nem uma única molécula do genial espírito natalino do mundo em geral conseguiu sobreviver ali. Particularmente violento foi o Major-General Abergron, da Divisão de Estratégia Externa, que estava insultando a fila de oficiais de inteligência. Ele bateu na mesa com o punho cerrado, quase com força suficiente para quebrá-la. Uma explicação meia-boca não resolveria. Os oficiais de inteligência ali presentes estavam pálidos como prisioneiros prestes a serem executados por um pelotão de fuzilamento. Bem, era natural. É claro que a fúria do general seria violenta ao ser acordado de um cochilo, pois o plano que ele havia renunciado ao sono ou ao descanso para concretizar fora arruinado no espaço de uma única noite. Ele havia descoberto as linhas de patrulha das unidades aéreas do Exército Imperial e analisado as rotas de patrulha da Frota do Mar do Norte. Ele havia verificado a velocidade daquela frota e ajustado o cronograma de exercícios da Marinha da Comunidade Britânica de acordo como uma distração. Em um único instante, todos os seus esforços foram por água abaixo. O general Abergron não era de forma alguma o único na comunidade britânica a ranger os dentes de decepção. A necessidade de uma investigação abrangente sobre as causas do problema havia sido reconhecida. Àquela altura, quem recebia olhares assassinos eram os agentes de segurança. Seus estômagos provavelmente não aguentavam mais. Por que havia magos imperiais lá? As falhas da agência de inteligência já eram questionadas há algum tempo, mas agora eram tantas que não dava para descartar como mera coincidência. 1 ou 2 incidentes podem ser erros lamentáveis, mas quando o terceiro acontece, é inevitável. Quando o exército voluntário que havia sido enviado para coletar informações e observar foi localizado e bombardeado por magos, ainda era possível suspeitar de coincidência. Eles estavam trabalhando para aprimorar os aparelhos após concluírem que a detecção reversa das ondas de vigilância poderia ter sido a causa. Não estava fora de questão chamar isso de um acidente infeliz ou coincidência. Mas desta vez era difícil demais interpretar como uma coincidência. Ele não conseguia aceitar. Eles foram alvejados com tanta precisão. Estamos realizando uma investigação completa, mas só podemos imaginar que foi uma coincidência. O Império pode ter uma boa equipe de inteligência, mas eu realmente não acho que eles poderiam saber sobre isso. Então explique este vídeo. A filmagem da batalha que ele projetou silenciou os oficiais que tentavam se opor. Embora os detalhes estivessem nebulosos com estática devido à densa concentração de mana de combate, o que mostrava era claro. Os magos imperiais se moviam em formação perfeita em direção a um único alvo. Outros navios tentavam atrair o fogo deles atacando, mas a unidade inimiga os ignorava. Não só não tinham medo de serem atingidos, como manobravam como se nem sequer considerassem a possibilidade de dano. Então eles seguraram os magos marinhos que subiram para interceptá-los e mergulharam em formação de ataque. O registro apagou quando o mago da Aliança Antante que foi interceptá-lo caiu morto no mar após ser impiedosamente golpeado com baionetas e chutado para longe. A última imagem mostrava os magos inimigos disparando direto para o cruzador de batalha. Sim, bastou um olhar para perceber. Eles estavam claramente mirando em uma nave específica e não prestando atenção nas outras. Eu pergunto, por quê? Era a pergunta de um homem prestes a explodir a qualquer momento. Porque o nomeado que supostamente estava destacado na Zona Norte está aqui à nossa espreita. Então seu trovão estrondou.
Tudo que os oficiais de inteligência podiam fazer era rezar para que a tempestade passasse. De acordo com sua análise cuidadosa, o nomeado imperial parecia estar fornecendo apoio às linhas do norte. A central se deu ao trabalho de despachar esta unidade designada, e os agentes de inteligência deram um aviso parcialmente incorreto de que apoiariam uma ofensiva. Contra suas expectativas, a unidade nomeada apareceu longe do setor em que estavam alocados. A princípio, eles se perguntaram se era uma unidade de elite desconhecida, mas as assinaturas de mana registradas responderam a essa pergunta imediatamente. Eles correspondiam aos sinais da unidade nomeada que havia sido vista anteriormente na Aliança Antante. Olhando os registros de combate, era obviamente a mesma unidade que havia sido tão gentil em aniquilar o exército voluntário ali no outro dia. Sério, era difícil imaginá-los ali. Considerando a rotação de combate e descanso do exército imperial, era cedo demais. A luta no norte está se intensificando, e eles estão planejando uma ofensiva para acabar com a Aliança Antante. Por que enviariam uma unidade de magos poderosa para cá? Sim, a análise deles indicou que o exército imperial, que havia realizado uma operação de desembarque ignorando as linhas de comunicação e o poder da marinha da comunidade britânica, estava preparando uma operação para acabar com a Aliança da Antante. Porque eles simplesmente enviariam uma unidade de elite para esta área em um momento em que o grupo de exércitos do norte provavelmente precisava de toda a ajuda possível. Esses eram os caras que estavam reunindo todas as armas, munições e pessoal disponíveis para as linhas do norte. Então essa manobra claramente tinha que ser o resultado de um plano, não uma coincidência. Esta era a mesma unidade nomeada que foi avistada durante a operação de desembarque. Se tivesse sido retirada e aparecido nas linhas do Reno, seria possível dizer que era uma prova de que o Império estava priorizando a frente do Reno. Mas quando perceberam que não haviam mais nas linhas do norte, ela estava à espreita dos navios da Aliança da Antante e de seu submarino no Mar do Norte. O mais importante é olhar para isso. Eles seguem direto para o meio da frota sem nem olhar para a vanguarda. O ataque foi eficiente demais para ser explicado como um encontro casual. Para começar, veja como os magos atacaram repentinamente no momento em que um submarino distraiu a frota com um torpedo, fazendo com que todos olhassem para baixo. Como magos de elite caíram do céu justamente quando a mente de todos estava em branco e fisicamente. A frota havia rompido a formação para realizar manobras evasivas com um timing perfeito demais. Mas eles nem sequer tocaram nos contratorpedeiros de vanguarda. Como resultado, eles conseguiram passar despercebidos por algum tempo. Ignoraram o ataque interceptador que mal havia ocorrido e seguiram direto para o seu objetivo. Se isso fosse uma coincidência, significava que cerca de uma dúzia de damas da sorte estavam sorrindo para o Império. Mas isso parecia impossível. Também temos registro de algum tipo de transmissão acima da frota. Estariam os magos registrando um relatório logo antes de entrarem em formação de ataque? Não havia a mínima chance de ser um relatório de contato com o inimigo, mas, nesse caso, seria de se esperar que o tivessem feito antes. Se estivessem lá para contê-los, não teriam precisado se aproximar tanto. Mas se eles fossem uma unidade de ataque, deveria haver uma equipe de controle de combate. Encontrar inesperadamente um batalhão de magos sem dia? Não seja ridículo. Além disso, aconteceu logo após o ataque do submarino. Se não foi planejado e não foi o tipo de coincidência que só Deus pode conceber, não era possível. Eles começaram a retirar as escoltas imediatamente e, além disso, uma companhia foi direto para o cruzador de batalha. Só dá para rir. O fogo antiaéreo não atinge tantos alvos diretos. A marinha e até o exército sabem disso. Mas a diferença entre saber algo e vivenciá-lo é gritante. Você atacaria um cruzador de batalha guarnecido de canhões automáticos só porque os tiros geralmente não acertam? Normalmente haveria alguma hesitação. Mesmo que não hesitassem, haveria várias maneiras de fazê-lo. Se atacar fosse o objetivo, usar fórmulas de barragem à distância seria uma opção. A fórmula de barragem de alcance extralongo de um mago seria capaz de atravessar a maioria dos disparos antiaéreos. Claro, os magos marinhos estavam lá para impedi-los de fazer isso. Mas eles foram pegos de surpresa então, embora o punhado de magos de apoio direto tenha oferecido a melhor resistência possível, foi inútil, e eles se dispersaram. Os magos inimigos emitiam sinais tão tranquilos que só os descobrimos quando estavam bem em cima de nós, então eles devem ter se esforçado muito para escondê-los. Vejam, pelas assinaturas de mana, parece que o nomeado está liderando a formação. A Aliança Antante deixou passar a assinatura dos nomeados por incompetência? Observar o isótopo de mana do líder da Esquadrilha 17 é o passo mais básico a ser dado. É fácil detectá-lo, desde que o mago não esteja limitando sua produção para se esconder. Uma unidade controlando os inimigos poderia limitar a produção. Era uma maneira padrão de prolongar o tempo no ar e apreciada pela forma como reduzia as chances de ser detectado. Mas um batalhão voando em alta velocidade conseguiria isso? Isso aumentava temporariamente sua resistência, mas no final sua fadiga aumentava. Seria impossível entrar em combate. Então talvez eles estivessem limitando a produção por algum outro motivo, não por um ataque furtivo. Mas logo em seguida, a mesma unidade invadiu as águas onde seu navio auxiliar e submarino se encontravam. Por mais otimista que alguém quisesse interpretar a situação, era natural suspeitar de um vazamento gigantesco. Aliás, se o inimigo estava agindo tão ousadamente com base em suas informações, provavelmente nem estava tentando esconder que as estava obtendo. Eles cogitaram dizer que era tão óbvio que não era natural.
mas achavam que tinham analisado profundamente todas as circunstâncias, e ainda assim, não conseguiam tirar essa possibilidade da cabeça, e essa era a exigência do seu trabalho. Em uma guerra de informação, a verdade nunca era garantida. Mesmo que algo parecesse correto, a mera aparência de precisão não os ajudaria, e era por isso que tinham que suspeitar de todas as possibilidades, incluindo a hipótese de um vazamento. O que você descobriu na caçada? Reconhecer essa hipótese tinha implicações sérias. Se não houvesse vazamento, eles não teriam explicação para as ações do inimigo. Naturalmente, a agência de inteligência lançou uma grande operação às pressas para eliminar todos os informantes e limpar a organização, supondo que se eles conseguissem encontrar o culpado, todos estavam prestes a chorar por não terem encontrado o menor sinal do inimigo. Os responsáveis pela investigação não apresentaram nenhuma evidência nem apoio, mas se não houvesse um grande vazamento, então eles teriam que lidar com um problema maior, não ter explicação para a situação. Estavam realmente sem saber o que fazer, prestes a desabar em prantos. Consideramos problemas de código, um agente duplo ou traição, mas até agora estamos limpos. Ainda estamos aguardando os resultados finais da investigação, mas não consigo imaginar que o código esteja quebrado. Não estamos usando nada além de blocos de uso único. Um agente duplo ou traidor também não é muito provável. O número de pessoas com acesso a essas informações não chega nem aos 2 dígitos. É possível que estivessem de vigia no flanco da principal frota imperial rumo ao norte. Talvez tenha sido apenas uma infeliz coincidência. Não era como se a agência de inteligência e seus agentes não estivessem fazendo nada. Eles chegaram a essa palavra coincidência depois de sofrer com investigações que esgotaram todas as outras possibilidades. Agora tudo o que podiam fazer era contar ao chefe irado a sua conclusão perturbadora, que talvez fosse simplesmente acaso. Ao longo da busca, alguns informantes foram descobertos e eliminados. Ainda assim, estavam limpos. A essa altura, não teria sido apenas um acidente infeliz? Era apenas uma questão de tempo até que algumas pessoas começassem a pensar assim. Na verdade, alguns até diziam isso, dado o relato de que a frota da Aliança da Antante havia conseguido escapar da frota do Mar do Norte do Império para, no final, se encontrar com a frota da República. Mas essa ideia foi rejeitada devido a uma evidência inconfundivelmente clara. Os relatórios dos oficiais de inteligência e da Marinha enviados ao navio da Aliança da Antante como observadores militares. Os detalhes ali escritos foram suficientes para silenciar qualquer um que alegasse ter sido uma coincidência ou um acidente. Não, eles ficaram perplexos. Um grande batalhão de magos aumentados por acaso encontra o cruzador de batalha com o conselheiro que formaria o governo no exílio, e eles simplesmente atacam e concentram seu fogo onde aquele político vital está. E imediatamente antes, o ataque de torpedos submarinos com timing perfeito. Assim que os navios mudaram abruptamente para o combate contra submarinos e os magos da Marinha de apoio direto estavam voando baixo em patrulha, os magos imperiais usaram a altitude a seu favor e desceram do céu. Foi muito bem coordenado, já que eles não estavam nos esperando. Então, como se tivessem feito o que vieram fazer, os magos inimigos foram embora após apenas um golpe. Para o general Abergron, a má notícia que o fez acordar foi suficiente para quase esmagar o cano em sua mão. A foto anexa deixava claro que eles haviam concentrado o ataque em uma única área, uma área que quase nunca era considerada um alvo estratégico. Na guerra antinavio não existem muitos métodos de ataque eficazes. Talvez uma fórmula de explosão pesada ou uma fórmula de gravidade mirada abaixo da linha d'água do alvo. Mas eles se deram ao trabalho de mirar nos alojamentos com fórmulas antipessoal de explosão. Talvez contra a ponte fosse compreensível, mas miraram nos alojamentos. Ou seja, toda a companhia concentrou seu fogo neles. E isso já havia sido notado. Mas de acordo com os relatos, depois de atacarem e bombardearem imprudentemente a área-alvo, todos eles partiram sem nenhuma outra ação de combate. Eles partiram como se não tivessem tempo a perder. Deviam estar voltando para a base. Teoricamente, era possível insistir que coincidências tinham se acumulado. Mas quais são as probabilidades astronômicas da coincidência em que um inimigo que esperou tão persistentemente apenas para atacar uma vez e fugir, posteriormente se depara com a nave auxiliar e o submarino da comunidade em seu caminho de volta? Você nem precisa pensar nisso. E há alguém que acredita que foi uma coincidência terem encontrado o nosso barco na volta só porque ele estava lá fora balançando, parecendo suspeito? Era uma pergunta retórica que continha sua fúria. Ele estava quase dizendo que se alguém o fizesse, aquele punho batendo na mesa o atingiria. Ele endireitou os ombros imponentemente enquanto dentro dele o furacão rugia. Que acaso inestimável! De todas as coincidências possíveis, esta é uma verdadeira loucura. Gritando, ele bateu o punho na mesa novamente, sem se importar com o fato de ter começado a sangrar, e ficou em silêncio como se tivesse perdido a fala. Ele sempre foi elogiado como modelo inabalável de compostura, e ainda assim, imagem. Mesmo dia, gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial, sala de conferências conjunta. A situação era ruim se o pessoal do corpo de serviço, o pessoal de inteligência e o pessoal de operações estivessem todos desesperados. Talvez houvesse algum tipo de problema de estratégia política ou algum tipo de questão militar. Era natural que os oficiais do Estado-Maior estivessem preocupados em como controlar a situação. Bem, eles provavelmente também começaram a pensar em quem culpar. O quê? Perdemos os navios da Aliança da Antante? Isso resumia perfeitamente o sentimento de todos os oficiais do exército presentes. Não todos os pensamentos dos participantes poderiam ser expressos dessa forma. Não que os tivessem aprisionado como ratos, mas todos acreditavam que era certo, dado o equilíbrio de poder, que desfeririam um golpe sério nos navios inimigos naquela batalha naval. Finalmente, era uma chance para a Marinha Ociosa brilhar e mostrar alguns resultados, mas as expectativas da equipe haviam sido magnificamente traídas. A frota do Mar do Norte não conseguiu realocá-los.
Mesmo que tenhamos conseguido desenvolver capacidades de combate superiores? Sim, parece que eles escaparam. Deixaram-nos escapar? Não que a frota fosse perfeita, mas conseguiram reunir um bom número de naves capitais. Também puderam escolher o campo de batalha. Era natural ter grandes expectativas nessas circunstâncias. Todas essas manobras da frota foram apenas um desperdício de óleo pesado? Os olhares severos do exército pareciam conter uma repreensão. Qual o significado disso? Os confusos oficiais da Marinha, que suportavam o peso da situação, foram forçados a apresentar documentos e tentar explicar. Não, o tempo estava horrível. O fato de termos feito contato 2 vezes foi um acaso. É incrivelmente difícil realocar uma frota. Não era nada fácil encontrar algo no mar. Até mesmo uma frota de navios de guerra não passa de um pontinho na imensidão das águas. A menos que se controlasse todos os lados de uma área, era impossível patrulhá-la perfeitamente. O desempenho dependia praticamente da probabilidade. Por esse motivo, a Marinha priorizava inferências baseadas em experiências passadas. Em outras palavras, a falta de experiência da Marinha Imperial era suficiente para fazê-la desmoronar. Embora a expansão de seu hardware estivesse dentro do cronograma, o pessoal que o operava ainda precisava de melhorias. Mas esse é o seu trabalho. Ainda assim, era verdade que reclamar não os levaria a lugar nenhum. Não precisavam que lhes dissessem que fazer o melhor com o que lhes era dado era o que se exigia dos militares. Nesse caso, a Marinha precisava complementar seu hardware perfeitamente adequado com um software que pudesse operá-lo na forma de mão de obra qualificada. Ainda assim, acho que dizer mais alguma coisa neste momento não mudará nada. O Major-General von Zetor percebeu que já era o suficiente para apontar o dedo e interveio para encerrar o desabafo. Pelo que ele sabia, o exército já havia expressado a maioria de suas queixas e descontentamento. A Marinha estava chegando ao limite. Mais daquilo seria perda de tempo. Sim, ele decidiu acabar com a caça às bruxas e propôs que trabalhassem em busca de uma solução realista. Tudo o que podemos fazer é considerar o próximo passo. A Marinha tem algo a sugerir? Após terminar a pergunta, ele lançou um olhar severo para os oficiais do exército que pareciam ter mais a dizer e lentamente se sentou. Um oficial da Marinha se levantou, aparentemente esperando a oportunidade. Que garoto, pensou Zetor enquanto mudava de assunto. Gostaríamos de impedir o encontro deles com a República obtendo alguma assistência na frente diplomática. Nos documentos que lhes foram entregues, havia um plano que incluía um parecer do Ministério das Relações Exteriores. Não havia problema algum com a proposta em si. Ele, na verdade, achou que estava bem elaborada. Pelo menos, era razoável. Fazendo uso dos deveres de estados neutros. Mas você acha que a comunidade britânica realmente os cumprirá? Mas a razão não é tudo o que importa na luta pela sobrevivência de um Estado. Se assim fosse, o mundo já seria uma utopia, e a ausência de um paraíso na Terra deixaria clara sua posição. O Ministério das Relações Exteriores acha que é complicado, mas, sinceramente, eles não vão achar, certo? A comunidade provavelmente exigiria que eles saíssem em 48 horas. Ele não acreditava que realmente tomaria medidas para desarmá-los como deveria. A confirmação do adido militar seria contestada com atrasos processuais. Quando a permissão fosse concedida, o barco já teria saído da baía. Nesse caso, essas naves irão se encontrar com a frota da República. Kug. Isso significa que a resistência da Aliança Antante vai se arrastar. Inconvenientemente para o Império, a comunidade e a República tinham mais do que uma pequena área territorial adjacente. Como era impossível lutar no território da comunidade, não havia como impedir que os navios chegassem à República depois de perdidos. E se os navios da Aliança da Antante estivessem lutando contra o Império, isso poderia criar problemas para convencê-los a se render. Vejam, nossa marinha está em plena forma, diria o inimigo. Eles estavam tentando desencorajar mais resistência naquele momento, então a questão tinha o potencial de se transformar em uma dor de cabeça. Não há realmente mais nada que possamos fazer a não ser afundá-los o mais rápido possível. Não havia outra maneira de assumir rapidamente o controle da situação e minimizar os danos. Eles tiveram que afundar todos os navios da Aliança Antante. Perder 1 ou 2 navios era uma coisa, mas eles os deixaram escapar. Afundar alguns navios inimigos não era mais suficiente para resolver o problema. A única opção que a situação atual permitia era afundar rapidamente o máximo de navios possível. Essa era a única maneira de impedir que o problema se agravasse. Então as ordens para a frota do Mar do Norte ainda são para afundar os navios imediatamente? Isso funciona. A Marinha também não teve objeções. Continuaremos a fornecer suporte. Só quero resolver isso o mais rápido possível. Guarnição do 203º Batalhão, quartel-general do batalhão. Ela havia se cristalizado em algo puro e tranquilo. Uma loucura que havia se precipitado como um sedimento levemente preto, depois apodrecido e condensado. Aqueles olhos de pesadelo pareciam convidar a insanidade para tudo o que viam. Era tudo o que você podia fazer para resistir ao olhar sedutor se ele pousasse em você. Suas ordens, por favor, coronel. O tenente-coronel von Lergen exalou levemente e finalmente respirou fundo. A luz do sol entrava pela janela. Parecia um dia quente para o inverno, mas seu corpo parecia estar envolto em frio. A razão era simples, a encarnação da loucura diante de seus olhos. Major von de Gurechaff, o senhor está sendo transferido. Os preparativos estavam em andamento para uma grande operação na frente do Reno, planejada e elaborada com uma quantidade sem precedentes de influência do Major-General von Rudersdorf, vice-diretor de operações, e o apoio do Major-General von Zetor. Então eles precisavam de reforços. E eles precisariam de apoio para esses reforços. Claro, como uma tarefa um tanto desagradável, havia uma corte marcial esperando por ela na central, uma formalidade. Afinal, embora ela não tivesse percebido que se tratava de um navio de um país neutro, ela havia afundado um submarino da comunidade britânica como uma embarcação suspeita em um infeliz acidente. Dito isso, seria uma corte marcial apenas formal.
Claro, não posso dizer que não será um incômodo, mas é mais uma formalidade. Espero seu melhor. Então essa será uma chance de redimir minha reputação? Mas a pequena major à sua frente não se esforçou para entender nada disso. Aparentemente, ela estava interpretando as ordens de transferência não oficiais que ele lhe mostrará como mais notícias. Talvez ela também estivesse um pouco nervosa com o julgamento. Ela tinha um senso de responsabilidade distorcido, mas a ideia de ser chamada a prestar contas a fazia estremecer. O mero major tinha que assumir a responsabilidade por tudo. Ele tinha a estranha sensação de que algo mais horripilante do que o ar frio soprava pela sala. Ou talvez como se tivesse sido arremessado para dentro da fissura que separa o normal do anormal. Você conseguiu localizar a unidade inimiga. Não é culpa sua. Ninguém estava pedindo mais do que isso de você. Eu tinha o nosso inimigo jurado bem na minha frente e deixei que eles escapassem. Da próxima vez, com certeza vou pegá-los. Sua intercessão não adiantou nada, mas as palavras não eram só para enfeitar. O fato de sua unidade ter localizado o inimigo naquelas condições climáticas horríveis era impressionante. Eles também causaram algum dano aos magos da marinha inimiga. Mesmo que os resultados não tenham sido perfeitos, provavelmente houve apenas uma pessoa que não os reconheceu como aceitáveis. Principal? Não se preocupe, não vou repetir esse erro. Juro que não vai acontecer de novo. Mas essa pessoa não reconheceria nada menos que perfeito. Terrivelmente, sua mentalidade parecia ser uma combinação de sede de sangue e patriotismo moldada na forma da psique de um soldado. Em vez de um soldado, ela era mais uma boneca em forma de soldado. As palavras que ela repetia várias vezes, praticamente delirantes, exalavam uma estranha urgência. Uma vez, apenas uma vez, ela obteve resultados meramente satisfatórios, e este era o seu estado. Quão perfeccionista se pode ser? Ela não tem interesse em nada além de seguir suas ordens à risca. Que tipo de educação você tem que dar a uma criança para deformá-la desse jeito? Não se preocupe, Major. Estamos satisfeitos com o que você conquistou. Tudo o que precisa fazer é cumprir sua missão. Não se preocupe. Não vou deixar um único navio para trás. Não estou conseguindo me comunicar com ela. Parece que estamos conversando, mas algo está nos impedindo de falar. Tudo o que fiz foi encorajá-la a cumprir suas missões. Por que isso faz essa bola de insanidade transbordar de vontade de lutar e declarar sua intenção de aniquilar? Quão louco por guerras alguém pode ser? Embora seja a melhor que o Império já produziu, ela é a pior fanática por guerra que já vimos. Será que uma mera pessoa consegue ficar tão feliz matando seus semelhantes? Será que uma mera pessoa consegue cumprir qualquer dever militar com tanta fidelidade e sem hesitação? A menos que sua base como ser humano fosse desequilibrada, esse nível de incongruência era impossível. Ninguém no gabinete do Estado-Maior tem problemas com suas ações, Major. Era um fato que ele precisava expressar a ela como mensageiro. Normalmente, os avisos típicos aos comandantes de unidade transmitiam a expectativa de que eles eliminassem unidades inimigas. Eram praticamente saudações de fim de ano. Mas o que ele precisava expressar desta vez não era um consolo superficial, mas um perdão inconfundível. Mas, em algum canto de sua mente a razão o alertava. Este monstro à sua frente pode realmente fazer isso. Mas, Major, por isso, se você quiser contribuir com os esforços da frota, ele lhe deu tanta consideração quanto sua descrição permitiu. Está planejando um jogo de guerra no Mar do Norte. Acho que ninguém se importaria se você participasse antes de ir para o Reno. Eu sou voluntário. Ótimo. Vou providenciar tudo. Quando ela deu a resposta que ele esperava, Lergen se sentiu aliviado porque isso encerraria o assunto. Desejo a você e a sua unidade muito sucesso. Boa sorte. Sentindo um leve calafrio, ele respondeu obedientemente com o encorajamento necessário, falando rapidamente. Ela e seus homens estavam do lado dele, pelo menos. Enquanto a ponta da lança dela não estiver apontada para minha amada pátria, o que há a temer? Ele sufocou a mente com aquela pergunta para se enganar. Obrigado. Quer ela soubesse ou não enquanto se curvava, a Major von de Gurechaff era uma modelo excepcional de soldado. Imagem. Guarnição do batalhão, grande auditório. Para expressar os sentimentos da Major em magia Tânia von de Gurechaff em poucas palavras, eu escapei por um fio. Eu tremia de medo de uma repreensão. Mas quando abri o envelope que meu amigo Coronel von Lergen trouxe do Estado-Maior, era apenas uma nota administrativa. Eu realmente esperava uma repreensão pelo meu fracasso naquela missão, mas acho que a chefia é mais leniente do que eu pensava. Aliviada, Tânia termina seu café frio com um suspiro involuntário e sorri ironicamente, pensando em quão estranhamente nervosa ela estava se sentindo. A corte marcial está chegando, mas supostamente não passa de uma discussão formal, o que significa que Tânia recebeu, extraoficialmente, um perdão inesperado. Ela foi informada apenas verbalmente, mas considerando que foi a palavra de um oficial de Estado-Maior, tem que ser verdade. Em outras palavras, o fato de Lergen, alguém que ela conhece, ter entregue o bilhete tinha que ser um sinal de consideração por parte dos superiores. O relatório de Lergen deve ser uma forma indireta de dizer que a chefia ainda não me abandonou. É uma gentileza que diz, vamos mantê-lo por perto, então mostre-nos que você ainda consegue obter resultados. Se estou recebendo esse tipo de entendimento, o Estado-Maior ainda deve ter grandes expectativas em relação à minha unidade e a mim. Quer dizer, eles foram gentis o suficiente para me poupar do estresse mental, avisando-me, ainda que apenas verbalmente, que eu seria considerado inocente. Se fosse eu e meu subordinado fosse incompetente, eu não daria a mínima para a saúde mental dele, eu o aconselharia a se demitir. Alguém faria o mesmo? Mesmo no exército onde não se pode demitir alguém, eles teriam que estar preparados para algum tipo de ação disciplinar. Mas aparentemente os superiores estão me dando uma segunda chance desta vez. Em outras palavras, não posso esperar que sejam tão lenientes novamente.
Eles estão até me dando a oportunidade de mostrar minhas habilidades neste jogo de guerra. Definitivamente preciso corresponder às expectativas do Estado-Maior e da alta patente desta vez. Ainda assim, eu me pergunto, quem é que está me dando concessões? Se estou me safando tão facilmente, alguém no totem está metendo os pauzinhos. Poucas pessoas poderiam ser. Alguém com influência mais alta, mas que também se dignaria a me fazer um favor. Tem que ser alguém do lado do general von Zetor. Terei que agradecê-lo em breve, murmura Tânia, seu humor melhorando um pouco após considerar sua sorte de ter um superior tão importante no exército, onde os soldados não têm o luxo de escolher seus chefes. Eu realmente não tenho palavras para agradecer a ele. Então, com uma única respiração profunda, sigo vagarosamente para a sala ao lado. Na pior das hipóteses, pensei que o batalhão poderia até estar desmantelado, então convoquei todos para o caso de precisar me explicar. Eles já estão esperando. Todos demonstram a devida preocupação e parecem dispostos a ouvir, o que é cativante. Vou contar a boa notícia a eles. Tânia começa a falar lentamente. Batalhão, eu não acredito em Deus. Nem um pouquinho. Se você existir, conceda-me o poder de alimentar porcos com o ser X depois de enfiá-lo num triturador. Tânia não diz essa parte em voz alta, mas eu penso. Nada acontece. Suspiro interiormente. As tropas alinhadas aqui são muito mais úteis e muito mais leais do que um deus inexistente. Um grande comandante dos tempos antigos disse que os 100 homens que você tem são melhores do que os 10.000 que você não tem, e ele estava certo. Claro, se eu afrouxar as rédeas, eles sairão correndo para o campo de batalha, o que me dá uma dor de cabeça terrível, mas, de qualquer forma, tenho uma chance de compensar o erro. Ela sobe ao estrado e decide dar algumas palavras inspiradoras às suas tropas para que possa restaurar sua reputação. Senhores, eu acredito no Estado-Maior. É um bastião de lógica e sabedoria. Meu Deus, se vocês são tão bons, tentem ser éticos. Então eu lhes mostrarei que a sabedoria do Estado-Maior é maior que a de vocês. O Estado-Maior do Exército Imperial existe de verdade, Deus ou quem quer que seja existe apenas como uma ideia. Em outras palavras, ele é uma fantasia. Isso é ética. Se você quer se opor ao Estado de Direito, aos princípios universais geralmente aceitos, então precisa nos mostrar algo maior. Negligenciá-los, afirmar unilateralmente que você existe e declarar suas próprias leis é nos pedir para cumprir um contrato unilateral. Nesse ponto, o bondoso Estado-Maior demonstra misericórdia mesmo quando erramos e nos dá chances de nos redimir. Mas Tânia não esquecerá seu fracasso. O coronel von Lergen e o Estado-Maior são atenciosos o suficiente para serem indiretos sobre isso, mas é torturante. É nosso, em outras palavras, meu fracasso. Quero incutir essas coisas nas minhas tropas desanimadas, então emito uma declaração. Essas são as sutilezas que a gerência intermediária precisa incutir em seus subordinados. As pessoas não esperam nada de uma entidade com presença mínima. Meus irmãos de armas, o Estado-Maior, talvez até o próprio Império, têm expectativas sobre nós. Nosso dever e dedicação são nossa honra. Claro, Tânia estava convencida de que os superiores estavam decepcionados com eles. Ela não poderia ter feito nada se eles tivessem sido considerados inúteis. Se um profissional da indústria cometesse um erro de gestão de estoque ao participar de uma chamada de negócios, não importaria o quão bem ele se saísse na reunião. Ele teria que suportar castigos por sua incompetência. É a vontade do exército nos dar uma chance. Recebemos uma oportunidade de espiar nosso erro. O gabinete do Estado-Maior até enviou alguém pessoalmente. Isso significa que não fomos abandonados. Ainda existe o perigo de sermos enviados para servir em algum batalhão penal, mas teremos que superá-lo acumulando conquistas. Não importa se é o purgatório, iremos lá e o conquistaremos, porque é isso que os soldados fazem. Vamos a qualquer lugar que nos mandem. Esse princípio fundamental é óbvio, mas é importante revisar constantemente os princípios básicos. A lei de Heinrich é um alerta para não deixarmos que pequenos erros se acumulem. É fundamental ter mais cuidado para evitar acidentes. Então vamos fazer uma missão agora mesmo. Vamos fazer isso nós mesmos. Comandante? O vice-comandante vai estar me interrompendo? Estou me repetindo demais? Sinto-me um tanto hesitante, mas algo da minha formação na academia militar me vem à mente. Nunca vacile na frente de subordinados. Mas prefiro me arrepender de ter feito algo do que não fazer nada sem propósito. Depois de se decidir, ela mal consegue manter a expressão despreocupada e olha ao redor. Bem, o pessoal do batalhão não parece estar tão cansado das minhas confirmações insistentes. Pessoas que valorizam o básico são o tipo de talento que eu gostaria de ter guardado no bolso. Vamos mostrar ao Império o quão bom é o seu cão de guarda. Eu me certifico de que isso seja registrado. Basicamente, o exército é um instrumento de violência que serve como um cão de guarda. Precisamos mostrar que não temos intenção de resistir ao controle do Estado. Nunca se sabe quem pode estar com os olhos brilhando enquanto observa. É bom apelar à lealdade deles, mesmo que de forma um pouco dissimulada. É 1.000.000 de vezes melhor fazê-los rir de mim do que colocá-los em guarda e me prender. Além disso, posso dar uma surra em qualquer um que ria. Vamos ensinar a esses ratos que não importa para onde eles corram, estaremos no encalço deles. Vamos pensar um pouco mais. Estou agindo como Tsuji agora. Alguém com bom senso gostaria dele? Poucas chances. Tenho a impressão de que provavelmente o odiavam. Por quê? Porque ele agiria sem consultar ninguém. Claro, se uma pessoa sensata como eu tivesse um subordinado como Tsuji, o colocariam diante de um pelotão de fuzilamento. Afinal, ele era o tipo de cara que tomava suas próprias decisões arbitrárias. Quão inútil alguém pode ser?
E o meu vice-comandante tem bom senso. Em outras palavras, ele concluiu que eu sou um Tsuji que pode ficar furioso? Bem, isso não é bom. Na verdade, sou uma pessoa sensata que sente vergonha. Não quero tomar decisões sozinha e depois jogar a responsabilidade nos outros. Além disso, seguir regras é o sentido da minha existência. Eu não as quebro, eu encontro brechas. Tenente, estamos sendo transferidos para o Reno. Alguns de vocês têm boas lembranças de lá. Sim, senhores, o Reno. Suando em bicas com esse mal-entendido, Tânia quebra a cabeça. Sinceramente, quero evitar ser vista como Tsuji, o general Brutiguchi e aqueles caras. Se o tenente Weiss pensa assim de mim, preciso conversar com ele. Embora remoendo tudo por dentro, ela se concentra em superar o momento atual. O Reno? Bem, estaremos com pressa, mas eles esperam muito de nós. Vamos fazer uma varredura no campo de batalha no sentido anti-horário. A gente só dá uma surra nos caras que têm a cara de pau de aparecer. Só isso. Não somos pagos para fazer mais. Há também a ideia de trabalhar duro para conseguir promoções, mas no exército, ser promovido nem sempre significa que você será feliz. Enquanto for assim, eu gostaria de cortar meus esforços onde meu nível salarial termina. Por que diabos isso está acontecendo? Não, eu sei que ser X é a raiz disso, lamenta Tânia. Penso 2 vezes antes de agir como Tsuji. Da próxima vez, talvez eu devesse falar francamente com minhas tropas. Devo perguntar a Cerebriacol o que eles acham de mim? Ou devo perguntar a Weiss como eles estão? Então? Sim, mas antes disso, vamos jogar uma joguinha de magos da Marinha. Alegrem-se. A Marinha tem comida melhor, certo? Mas isso é assunto para depois. Por enquanto, tenho uma boa notícia que vale a pena contar a eles. As refeições da Marinha são de qualidade muito superior às do Exército. A Marinha critica o Exército por gastar demais em hardware. E, francamente, o Exército não pode negar, porque, no quesito software, a Marinha supera o Exército com sua comida de qualidade. Do ponto de vista do bem-estar social, a Marinha é certamente um local de trabalho muito mais desejável. Cortesia do Coronel von Lergen. Vamos ajudar a frota. Imagem. 18 de janeiro, ano unificado de 1925, Marinha Imperial, área de exercício 2 do Comando da Frota do Mar do Norte. A 100 pés. Franzindo o senho diante dos respingos, a Major von Degurechaff dá a ordem para abordar a formação de assalto. A ideia é praticamente deslizar sobre a água sem diminuir a velocidade e atacar o alvo. Seguindo suas instruções, as companhias se organizam em formações que se apoiam mutuamente. Por trás da expressão séria, porém, Tânia está chocada. Disseram-lhes que voariam em direção ao fogo antiaéreo. Então, apesar de ser um exercício, ela esperava uma interceptação adequada. Em vez disso, sente-se compelida a se preocupar. Será que estão mesmo atirando? Ela fica intrigada com o fraco fogo interceptador. Certamente vão atirar em nós, mesmo sendo um exercício. Estamos realizando um ataque a uma nave usando manobras de combate visual com uma visão clara. De acordo com o cenário, já implantamos uma cortina de fumaça para frustrar o fogo interceptador. Tânia se esconde na fumaça e começa a trabalhar, encontrando uma facilidade decepcionante para alcançar a distância de abordagem. Mago inimigo se aproximando a estibordo. Preparem-se para um combate corpo a corpo. Quem não estiver ocupado, venha a estibordo. Alguns suboficiais no convés começam a se movimentar para lidar com a situação, mas são irremediavelmente lentos. Já é tarde demais. Depois que você deixa um mago chegar tão perto, não há como evitar uma briga no convés. Talvez eles não estivessem esperando, mas ainda assim é patético. Lá dentro, ela se pergunta, será uma armadilha? Como aquelas ardilosas que as pessoas costumavam planejar na era dos veleiros. Tenho quase certeza de que já li romances náuticos em que a confusão no convés acaba se revelando um truque. Mas não importa como eu olhe, os oponentes correndo de um lado para o outro por onde eu possa ver parecem um pouco inexperientes. O convés pode ser estreito, mas até vejo alguns marinheiros tropeçando. Se isso fosse encenação, eles teriam que passar um tempo enorme treinando para cair tão naturalmente. Lâminas mágicas para cima. Companhia, venham comigo. De qualquer forma, liderando o ataque novamente, Tânia não tem escolha a não ser manter sua velocidade perfeitamente e atacar. Ela até mesmo usa uma fórmula de interferência bem no meio do grupo de marinheiros em pânico. À medida que alguns deles voam, os marinheiros ficam ainda mais confusos, e a unidade de fuzileiros navais que veio correndo acaba se envolvendo na confusão. O resto da minha companhia, vindo atrás de mim, atrapalha os esforços dos fuzileiros navais para restaurar a disciplina. Eles perdem a chance de nos deter, ocupados demais com a troca de tiros de contenção. Não desista. Continue atirando. Apertem as baionetas. Todos apertem as baionetas. Um punhado de oficiais e marinheiros mal consegue revidar, mas não é o suficiente para manter a força do ataque sob controle. Tânia e sua companhia rompem facilmente a defesa. Então, perfuram a blindagem macia contra estilhaços da segunda ponte e se agarram a ela com suas lâminas mágicas. Não diminuímos a velocidade nem um pouco. Uma das estruturas internas provavelmente foi amassada. Ver a gente chegando deve ser muito assustador. Aterrissar e capturar. Vai, vai, vai. Apesar de terem batido de frente com eles, os membros do 203º Batalhão são um entusiasmo encarnado. Com movimentos rápidos, eles rapidamente estabelecem uma cabeça de ponte. De lá, partem para tomar as principais áreas do barco. Embora em menor número, sua coordenação mantém todos bem protegidos. Destruam as instalações de canhões antiaéreos. Conquistem o próximo conjunto de pontos. Artilheiros, não deixem que eles se aproximem. Vamos retomar a segunda ponte. Formem uma equipe de ataque ao redor da unidade de fuzileiros navais. Demora um pouco, mas eles conseguem terminar de montar sua equipe de contra-ataque composta principalmente por fuzileiros navais.
Podemos ser um batalhão, mas nossa força é a mobilidade, e ela não pode ser usada ao máximo no espaço fechado do interior de um navio. É por isso que os fuzileiros navais e os magos da marinha conseguem travar uma luta feroz lá dentro. Aqui está o contra-ataque. Fuzileiros navais, joguem-nos ao mar, livrem-se deles. Mas os membros do 203º Batalhão capturam ponto após ponto com eficiência surpreendente. Normalmente, os magos se concentram em batalhas móveis e manobras aéreas e tendem a não ser tão bons em combates corpo a corpo. A vanguarda pode ser diferente, mas os membros da retaguarda geralmente têm dificuldade com ela. O treinamento, porém, consiste em eliminar pontos fracos. Mostre a eles do que os fuzileiros navais são feitos. Não deixe esses marinheiros de água doce acharem que são durões. O próximo grupo chegou. Estou mandando eles entrarem agora. E assim o 203º Batalhão e os fuzileiros navais, cada um com sua própria abordagem ao combate corpo a corpo, entram em choque e se recusam a ceder terreno. Os fuzileiros navais têm uma posição um pouco melhor, mas a situação é instável. Enquanto ambos os lados lutam para fazer o próximo movimento, a empresa seguinte chega. Seremos vitoriosos. O Major von Degorechaf e os comandantes da companhia sorriem. Enquanto isso, os fuzileiros navais que permitiram a chegada de reforços demonstram sua desgraça em suas expressões. Eles estão ficando sem recursos de combate para aproveitar. Marinheiros seriam de alguma ajuda, mas não podem ser retirados dos canhões. Eles hesitam um pouco e suas ações são adiadas. Todo o pessoal desocupado, preparem-se para o combate corpo a corpo. Vamos expulsá-los desta nave. Ainda assim, se as pontes, o bloco do motor e o depósito forem capturados, seu navio estará destruído. Não importa o quanto você ainda tenha para atirar no inimigo. É essa crise que os faz hesitar um pouco antes de reunir toda a força possível para um contra-ataque. O capitão dá a ordem para reunir qualquer força de combate disponível. E no fim das contas, o navio tem bastante pessoal a bordo. Embora não seja sua tarefa principal, os marinheiros sabem atirar. Os oficiais e suboficiais mobilizados formam brigadas navais provisórias e começam a reforçar os fuzileiros navais. Era inútil no começo. A ideia deles é empurrar e empurrar até nos empurrarem para fora do barco. É bem simples, mas ainda é um plano de ataque válido para o espaço estreito dentro do navio. Se isso for tudo, porém, o 203º Batalhão de Magos Aéreos pode reagir imediatamente. Cantarolando, lanço alegremente uma cortina de fumaça, e assim que o fogo astuto do lado atacante distrai os defensores. Pessoal, não me importa se são fuzileiros navais. Ensinem a eles que é uma péssima ideia montar um ataque frontal ao meu batalhão. Lembrem-se de que os inúteis que morrem na guerra são mandados para o inferno. Com esse grito, ela ataca num piscar de olhos para levar a luta para um combate corpo a corpo. A pressão de duas empresas está atingindo duramente a resistência. Assim que os marinheiros começam a recuar dos magos e de seus rostos de ogro, Tânia leva uma pequena unidade para um desvio. Enquanto todos estão concentrados na luta feroz dentro do navio, ela aproveita a oportunidade e lança um ataque furtivo pelo lado da porta. Estamos presos? Merda! Levem alguns tripulantes para bom bordo. Estão todos confusos? Sucesso! O Major von Degorechaf conseguiu passar por trás deles. Agora vamos destruí-los. Nossos oponentes parecem prontos para fugir depois de serem pinçados, mas não deixamos. Cada comandante de companhia trabalha para melhorar seus resultados. A lei de ferro da guerra é a harmonia entre impacto e confusão. Quebre a compostura deles, interrompa a disciplina deles e depois esmague-os. O caos se espalha na defesa entre o ataque pela retaguarda, conduzido com eficiência e em conformidade com os princípios da guerra, e o ataque frontal que se intensifica. Exatamente como queríamos. Um impacto intenso esmaga os fuzileiros navais mais rápido do que eles conseguem fechar as brechas e reconstruir a linha de interceptação. Estamos limpos. Nós também. Logo depois, Tânia dá a cada companhia seu próprio alvo enquanto elimina os defensores, que não conseguem mais operar de forma organizada. Ótimo. Primeira companhia para a ponte. Sigam-me. Segunda e terceira companhias para os motores. Quarta companhia para o paiol. Capturem seus objetivos rapidamente. Após eliminar a principal força de resistência inimiga, precisamos assumir o controle das partes principais da nave. O plano é abordar cada área em ordem, avançando a partir dos locais capturados. Conseguimos manter a velocidade contornando quaisquer focos de resistência inimiga, e a decisão de dividir a responsabilidade entre o batalhão é implementada com altos padrões. Assim que a equipe do navio percebe que invadimos as áreas críticas, eles desistem de resistir. A disciplina ruiu internamente e os marinheiros parecem prestes a fugir. Ao mesmo tempo, seu inimigo imaginário se junta com reforços e parece pronto para mais. A força de combate da defesa já é praticamente inexistente, e seus métodos de resistência são limitados. Eles são forçados a admitir graciosamente sua derrota aos árbitros. Certo, apressem-se em suas celas de 2 homens. Tropas de vanguarda, preparem-se. Major von Degorechaf chega. A mensagem chega no momento em que ela está prestes a entrar na ponte. Para os árbitros que foram forçados a acompanhar todas aquelas manobras insanas, o fim não poderia ter chegado mais cedo. Honestamente, muitas coisas passaram pela cabeça deles quando ela disse para irem com ela porque ela iria tomar a segunda ponte. O exercício acabou. Repito, o exercício acabou. O chamado que encerra o jogo ecoa por toda a nave pelos alto-falantes. Ao ouvir isso, embora preocupados com todos os objetos danificados na nave, todos finalmente conseguem relaxar. Tinha sido uma rara simulação de combate conjunto. Muitas coisas estavam quebradas, mas não houve nenhum acidente. Tudo bem, cadáveres estúpidos, vocês podem se mover agora. Todos os marinheiros e fuzileiros navais que foram julgados mortos e ordenados a permanecerem imóveis de bruços, levantaram-se lentamente.
Podemos ter usado balas de borracha de nível de exercício e fórmulas de explosão de baixa potência, mas isso não significa que elas sejam boas. Alguns feridos até precisam ir à enfermaria para serem tratados por um cirurgião. Por exemplo, veja os marinheiros que tiveram o azar de serem pegos no tiroteio entre o 203º Batalhão e os fuzileiros navais. Eles disseram que, apesar de se abaixarem, saíram da situação pior ainda, pois balas perdidas os atingiam constantemente. Embora esse azar fosse raro, um número considerável de pessoas ficou ferido na confusão no interior do navio. Uma equipe de médicos e cirurgiões estava de prontidão e se preparou para uma recepção eficiente, mas imagino que a enfermaria ainda ficará lotada por um tempo. E no meio de toda essa agitação, a Major Mágica Tânia von Degorechaf está na sala dos oficiais, que já foi recolhida. Embora pequena, o design foi pensado com cuidado, o que torna o ambiente relaxante. Agora está lotada de oficiais. Ela segura uma xícara de café que lhe foi oferecida, supostamente é melhor do que o exército serve. Algo cheira levemente a assados. Certamente só na Marinha, onde eles podem trazer suas próprias rações e biscoitos, você pode apreciar isso. Claro, não estamos fazendo um chá da tarde sem motivo. Depois do exercício é hora do evento principal. Muito bem, vamos rever o exercício completo de combate corpo a corpo da frota. Os marinheiros receberam a liberdade de bom bordo e estibordo e partiram para o PX ainda em clima de festa, agora revigorados pela alegria pós-exercício. Mas, ao contrário deles, o verdadeiro trabalho dos oficiais começa agora. Temos que analisar os comentários dos árbitros e os relatórios de cada comandante de unidade para encontrar áreas de melhoria e refletir sobre o que aconteceu para que possamos aplicar as lições em combate real. Desta vez foi diferente do exercício habitual, pois incluiu um cenário de abordagem que pretendia ser extremamente realista. Mas fazer apenas isso seria um desperdício. Em primeiro lugar, ainda é cedo no ano, mas acho que podemos dizer que este exercício foi significativo. As avaliações importantíssimas mostraram que os participantes acharam que o exercício valeu a pena. A Marinha, que forneceu a base e o navio como cenário, está desesperada por experiência em combate antimago. Eles nunca se cansam. Embora sua principal função seja a guerra contra navios, eles aprenderam em batalha que magos da Marinha não podem ser ignorados. Mas eles nunca têm magos da Marinha suficientes para um exercício, e a quantidade de magos alocados internamente é uma questão de constante discussão. Sim, os magos da Marinha, quase sobrecarregados, são tão requisitados que não têm os meios para participar de jogos de guerra. E por isso a Marinha ficou entusiasmada com a realização deste exercício conjunto para ganhar um pouco da experiência que lhe faltava. Ao mesmo tempo, a própria Tânia e o 203º Batalhão tinham pouca experiência em combate antinavio ou em batalhas para capturar navios. Então o exercício também era do interesse deles. Mais do que tudo, era o que o Estado-Maior queria. Eles não tinham escolha a não ser participar. Apesar disso, ainda assim foi uma experiência útil. E quando os árbitros disseram que era significativo, eles estavam falando sério. Em termos de resultados, embora estivessem enfrentando magos particularmente de elite, adquirir alguma experiência lidando com aquela situação foi claramente valioso para a Marinha. Tudo bem. Primeiro, algumas reclamações do Capitão Gran sobre o navio de guerra usado no exercício, o Basel. O Capitão Gran se levanta e faz uma reverência ao Major von Degorechaf. Para ser franco, você nos derrotou. E além disso, o ano mal começou e já sofremos todos os tipos de danos. Sua expressão é um tanto resignada ao reconhecer a derrota de seu navio. Ninguém morreu durante o exercício, mas isso não significa que o navio não tenha sido destruído. Eram mais do que algumas janelas quebradas. As fórmulas e granadas podiam ser de nível de exercício, mas ainda assim foram arremessadas para todos os lados. Naturalmente, a equipe fez a limpeza como um exercício de controle de danos, mas mesmo assim, o controle de danos ocorreu muito bem. A tripulação conseguiu fazer reparos rapidamente. Os resultados foram bons. Pelo menos eles podiam estar satisfeitos. Não houve problemas durante a inspeção operacional após a manutenção interna, principalmente nos motores. Dito isso, embora os danos não sejam tão graves a ponto de os navios precisarem ser atracados, há uma série de reparos que precisam ser feitos, troca de vidros quebrados, conserto de amassados e assim por diante, o que levará algum tempo. Felizmente, o problema estará resolvido quando os navios da Aliança Antante tiverem que deixar o porto neutro, mas o capitão ainda não está feliz com isso. Assim, o Major von Degorechaf também se curva. Sinceramente, pode ser um pouco estranho que a criança entre todos esses adultos seja a que está sendo tão atenciosa. Pode ser estranho, mas acho que tenho que aceitar, já que é melhor do que ser vista como indiferente. Nossa tarefa mais urgente é reavaliar nosso fogo antiaéreo. Não acredito que nem de raspão atingimos os magos que se aproximam. Ele parece querer dar uma surra nos seus homens que se gabaram de não deixar os magos se aproximarem da nave. Os artilheiros que o derrotaram certamente serão treinados com muito afinco por algum tempo. Ainda assim, todos estão aliviados por terem aprendido a lição em um exercício e não em combate real. Os capitães observadores também devem reforçar seus regimes de treinamento da mesma forma. Se as coisas piorarem quando o inimigo chegar a um navio, eles terão que afastá-lo antes que isso aconteça. Aprender isso é um ótimo resultado para o exercício. Major von Degorechaf, você tem alguma sugestão de melhoria para o lado ofensivo? Acredito que o problema fundamental seja a falta de poder de fogo. Não consigo imaginar nada além de uma densa barragem de fogo antiaéreo que impeça uma aproximação. Tânia, que na verdade foi uma das magas que conseguiu romper a defesa deles com tanta facilidade, tem uma opinião ainda mais simples. A mais direta de que eles não têm armas suficientes.
Tânia diria que se interceptar é uma questão de probabilidade, a única maneira de aumentá-la é aumentar a densidade do fogo antiaéreo. A ideia para isso vem do simples conhecimento de que, ao final de suas tentativas e erros, as marinhas de países de fora deste mundo correram para a solução de adicionar mais fogo antiaéreo. Se você não equipar os navios como porcos-espinhos, eles ficarão vulneráveis a um ataque aéreo. Além disso, Tânia acrescenta mentalmente que nem mesmo os porta-aviões que os americanos usaram perto do fim da Segunda Guerra Mundial, que supostamente tinham grande poder de fogo antiaéreo, conseguiram impedir completamente uma certa abordagem total adotada com a suposição de não retornar. Basel tem alguns dos canhões antiaéreos mais poderosos de todos os nossos navios capitais existentes. Para alguém que ainda não sabe, atacar um navio com uma montanha de canhões automáticos parece suicídio. O oficial da Marinha que levantou o assunto, parecendo confuso, parece ter feito isso porque achava que o navio tinha poder de fogo suficiente. E não é algo tão absurdo de se acreditar. É uma verdade prática que os seres humanos, embora pretendam assimilar as coisas objetivamente, só aceitam o que eles próprios podem compreender subjetivamente. Numa reviravolta surpreendente, o estereótipo de Lippmann descreve paradoxalmente até onde o intelecto humano pode se expandir. O navio de guerra com uma pilha de canhões automáticos é uma fortaleza flutuante. Entre eles, o Basel ostenta um poder de fogo defensivo excepcional, então surge a pergunta: não é o suficiente? Para os oficiais presentes, é uma pergunta natural. Ou, pelo menos para eles, não é uma pergunta estranha. Do ponto de vista do atacante, não é uma grande ameaça. Mas Tânia põe um fim à ideia facilmente. Para ser sincera, nem era um obstáculo. Esse murmúrio prosaico é significativo. Ela insinuou que o fogo antiaéreo não é, na verdade, uma defesa eficiente contra ataques aéreos. Tudo o que o comando da Frota do Mar do Norte, anteriormente carente de experiência em combate e exercícios antimagos, pode fazer é registrar novamente a ameaça que os magos representam. Ainda assim, essa é apenas a opinião de um dos principais, e eles gostariam de ouvir a opinião de um terceiro que participou do ataque. O árbitro principal percebe isso e observa discretamente o árbitro responsável pelo lado atacante. O árbitro entende a indireta e começa a dar sua opinião geral. Concordo com a Major von de Gurechaff. Acompanhei-a na investida e fiquei surpreso ao descobrir que a linha de tiro não era tão imponente. Mas, ao contrário das expectativas da maioria dos oficiais, ele basicamente repete o que Tânia disse. No geral, sou forçada a dizer que nosso fogo antiaéreo atual é tão útil quanto um monte de fogos de artifício. Nosso poder de fogo defensivo é tão fraco assim? A alegação é que eles estão superestimando sua defesa, e em resposta os oficiais fazem uma pergunta que demonstra sua consternação. Ela é realmente, honestamente, tão fraca assim? Sim, estamos com falta ainda maior do que eu esperava. Para impedir as aproximações, precisamos aumentar o número de canhões até que os navios fiquem como porcos-espinhos. A resposta do segundo árbitro é simples e não deixa espaço para mal-entendidos. Concordo. E deveríamos adicionar não apenas canhões automáticos de 20 mm, mas também de 40 mm. Tânia concorda mais do que ninguém. Ela acredita que o exército americano forneceu o melhor exemplo de fogo antiaéreo ideal. Neste mundo, é algo completamente inédito, mas já foi comprovado em combate. Ela propõe indiretamente a inovação como sua própria contribuição, ainda que de forma imparcial. O que você quer dizer? Esta é apenas a minha opinião, mas canhões de 20 mm são para defesa de curto alcance. Para criar um escudo de interceptação multicamadas, recomendo fortemente a adição de canhões de médio alcance, responde Tânia. Pelo que ela percebe, os canhões de 20 mm têm vantagem em termos de manuseio e velocidade, mas em termos de alcance e potência, são mais fracos. É lógico adicionar canhões automáticos de 40 mm para interceptação a médio alcance. Mais importante ainda, os projéteis defensivos e as aeronaves não têm chance de resistir a um projétil de 40 mm. Do ponto de vista do ataque, capturar um navio de guerra com canhões de vários canos espalhados por todo lado, como um porco-espinho, seria uma tarefa difícil. Se possível, gostaria de me concentrar em números. Provavelmente precisaremos de 10 vezes o valor atual. Capitão Graham, o que você acha? É uma sugestão interessante, mas não podemos mudar o número de canhões sem fazer grandes reformas, como remover os canhões secundários nos flancos. Indo um pouco além, eu diria que canhões secundários são mais do que inúteis. Precisamos aumentar a prioridade da defesa aérea. Tânia sabe que é desrespeitoso, mas vê uma chance para a Marinha dar um passo decisivo e se intromete. Afinal, ela conhece a era da guerra aérea melhor do que ninguém aqui. Ela tem certeza de que chegará o tempo em que navios de guerra serão designados a porta-aviões como apoio direto. Na verdade, ela gostaria de instá-los a mudar a doutrina, deixando de lado a obsessão por grandes navios com armas potentes e passando a se concentrar na força aérea como principal potência. Aliás, ela também acredita na ação de fogo e valoriza os canhões dos navios de guerra como apoio de fogo. Dito isso, mesmo os isqueiros de tiro único conseguiram enviar o então moderno Prince of Wales e o Repulse, que haviam sido reconstruídos para a era moderna, para se juntarem às algas. É claro que devemos nos concentrar em remover os canhões secundários e aumentar a quantidade de canhões de ângulo alto e outras posições de canhões automáticos. Ela também sabe que até que um incidente comparável ocorra, será difícil convencer a Marinha, voltada para a guerra naval, a aceitar uma doutrina centrada na força aérea. Na época, a missão original da frota era o combate contra navios, e o uso de magos ainda não era tão difundido. Ouvi dizer que pedidos para que as embarcações fossem aprimoradas para combate antimago e antiaéreo começaram a chegar este ano como uma contramedida. Honestamente, todo mundo ainda acha que magos lutam em terra. A funcionalidade dos orbes computacionais e as especificações das aeronaves estão melhorando.
Como resultado, a ideia de que orbes e aviões podem ser ameaças está apenas começando a se espalhar. Só quem entende a história do avanço a passos largos da aviação durante a Segunda Guerra Mundial pode entender. Até então, ninguém havia imaginado que a guerra impulsionaria avanços científicos e tecnológicos como faz. Não é que estejamos levando a defesa aérea de ânimo leve, mas teremos que pensar sobre isso se surgirem problemas ao lutar contra outros navios. Na verdade, mesmo oficiais que estão longe de ser ineptos têm visões profundamente enraizadas. Os navios são equipados para contra-atacar porque a Marinha não consegue escapar do instinto de manter em mente sua missão original de combate contra navio. E pensando em termos de doutrina de contra-navio, eles gostariam de manter seus canhões secundários. Embora a importância de estar equipado para combates a curta distância tenha diminuído, a necessidade de combater torpedeiros e contra-torpedeiros que avançam para atacar é um fator que eles não podem ignorar. Teremos que discutir isso com a tecnologia. Por favor, deixe o comando da Marinha e o Departamento de Tecnologia cuidarem dessa questão. No fim das contas, a conclusão não é rejeitar a ideia, mas sim levá-la em consideração, o que significa, essencialmente, arquivá-la. Bem, de certa forma, ao dizer o que pensa, Tânia cumpriu seu dever. Afinal, não lhe custa nada se o fogo antiaéreo não for reforçado. Contanto que não seja um navio em que eu esteja, onde ele afunda não tem nada a ver comigo. Além disso, o Império é um estado continental, não um estado marítimo. Sem dizer uma palavra sobre isso, ela se camufla com uma atitude sóbria, mas é totalmente sincera. A melhor coisa para garantir minha própria sobrevivência é treinar minhas tropas. Claro, ela é apaixonada por identificar problemas nesta análise post-mortem. Bem, ela tem que ser. Ela acredita que prevenir erros é a melhor opção. Tudo bem. Há mais algum comentário do lado atacante? Eu diria que há problemas de cooperação. De que tipo? Os fuzileiros navais e os marinheiros não parecem estar muito bem coordenados. Senti que a desordem dos marinheiros estava atrapalhando os fuzileiros navais. Ela notou isso ao se aproximar. O convés estava uma verdadeira bagunça. Sua impressão era de que os dois corpos diferentes tinham dificuldade para trabalhar juntos. Se houvesse unidades estacionadas lá hoje, a coordenação abaixo da média seria compreensível, mas para unidades que são colegas de bordo, é um pouco problemática. Pelo que pude perceber, parecia que os fuzileiros navais sentiam que seu trabalho consistia em batalhas terrestres e de desembarque. Claro, não posso negar que essas são suas principais funções, mas não queremos que sejam péssimos em combate a bordo de um navio. E a confusão e a falta de cooperação com os marinheiros são completamente inaceitáveis. Em uma organização onde vendas e engenharia de sistemas se distanciam, eles precisam compensar com uma marcha da morte. Nas Forças Armadas, a morte na marcha da morte é literal. Considerando que eu poderia acabar sendo vítima da má cooperação entre nossas próprias tropas, é absolutamente crucial sugerir uma melhoria. Tendo chegado a essa conclusão bastante razoável, ainda que por meio de um argumento egoísta, Tânia fala eloquentemente sobre a necessidade de maior coordenação. Sua ideia fundamental é a autopreservação, mas ao mesmo tempo, ela é altruísta. Não se pode dizer que ela não esteja agindo com o objetivo de beneficiar a maioria. E essa atitude para o bem da maioria leva a uma proposta que é aceitável por todos. Provavelmente todos estavam vagamente cientes da fraca cooperação. O árbitro principal questiona a parte em questão. Naturalmente, ele o faz de uma forma que respeita o senso de honra dela. Entendo. O que os fuzileiros navais pensam sobre isso? Tenho vergonha de admitir que não treinamos muito pensando em combate em navios. Reconheço a necessidade de retreinamento. Em resposta ao comentário dos fuzileiros navais, Tânia declara que sua unidade também precisa de mais treinamento. Depois de ter lutado dentro de um navio, acho que minha unidade também carece de experiência. Ela está usando treinamento inadequado como desculpa. Embora o do 103º Batalhão de Magos Aéreos seja de elite, o grupo é composto inteiramente de magos. E sua falta de conhecimento de outras áreas é um problema real. É por isso que Tânia espera fazer um treinamento conjunto com os fuzileiros navais que têm mais experiência nessa frente. Você não pode hesitar em pedir sabedoria a especialistas se quiser permanecer vivo. O plano para o que acontecerá a seguir pode vir depois que você sobreviver. Se esta reunião durar o suficiente, a Marinha nos servirá o jantar, ou seja, a boa comida que os oficiais da Marinha comem. Não há problema algum se o cronograma do exercício demorar mais do que o planejado. Dessa forma, Tânia continua seu trabalho duro, cultivando uma amizade encorajadora com a Marinha enquanto mantém um olho em seu próximo campo de batalha. Embora isso vá contra seu próprio pensamento, e assim ela dá um passo após o outro em direção à vitória.